Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque hoje eu trago aqui duas garotas ou mulheres? Garotas, vocês são garotas, né? 3 filhos. Hã? 3 filhos. 3 filhos? Já tenho 30 anos. 30 anos? Não, eu tenho 27, mas 3 filhos. Caramba, mulheres então, mulheres muçulmanas com umas histórias muito legais pra contar e eu tenho muita dúvida, então com certeza a vida é muito mais interessante que a minha e a sua, Mandíbula, que a gente fica com onde? certeza. No porão A trancado. gente só fica no sim. porão trancado, então a gente não tem vida social. A gente só escuta histórias. A gente escuta não histórias, vive a gente vem histórias. aqui, escuta história, a gente vive as histórias das pessoas que vêm aqui. Então, muito legal vocês terem vindo e antes de falar com vocês, a gente precisa falar com o pessoal que tá assistindo esse programa, né? O pessoal que tá assistindo esse programa hoje é diferente. É um programa gravado, então... É uma estreia. É uma estreia. Ó, Então, chique. você não vai poder participar com perguntas ao vivo hoje. Todos os dias são live. Hoje, excepcionalmente, não é. Então, você que quiser tocar o coração da pessoa, pode mandar um chat, né? Mandar um superchat, não pode? Pode, com Com a certeza. grana que você quiser pra ajudar a gente, o canal. E então já fica avisado, tá bom? E Mandíbula, podemos começar? Podemos, com Então, certeza. estamos aqui com a Marian e Karima. Marian e Karima, tá. Tem que decorar os nomes, que são, não, já tinham conhecido uma Karima. Não. Karima. Não é Karine, é Karima. Marian e Karima. E eu conheci vocês pelo Instagram, e aí eu comecei aqui, a gente já fui cumprimentar vocês, né? Fui dar a mão, porque eu Foi. falei, porque eu pensei assim, não pode beijar, né? Porque é muçulmano e tal. Aí eu fui dar o soquinho. Aí o que você foi com você, Foi né? O comigo. que você falou? Eu falei, desculpa, a gente não pode cumprimentar. Mas é algo tão natural pra gente. Você já tá acostumada, Tô né? muito acostumada. Anos da minha vida a pessoa vem me cumprimentar, mas o engraçado é que a pessoa vem já abraçando. Aí eu falo, não, desculpa, a gente não pode cumprimentar, por questão de respeitar. A pessoa já vai dar a mão. Não, mas é que a gente não pode... Aí, tá bom, então, desculpa, obrigada. O problema é o toque. É o toque, não pode. Ah. É só... Com quem que a gente pode fazer o toque? Então, com família e mulheres, né? Então, assim, pai... Entre vocês, tudo bem. Sim, mulheres sim. Só homens que não pode ter o contato físico do sexo oposto, né? Nem homens e mulheres, e nem os homens da nossa religião podem cumprimentar outras mulheres. Os homens também não. Sim, não é achei só que era mulher. com as Não, mulheres. tanto mulher Não. quanto homem. Exato. Qualquer pessoa que a gente possa ter um possível casamento, então a gente não pode cumprimentar. Então, por exemplo, o tio pode casar? Não. Então, a gente... Parentes, Mas tudo bem. primos, a gente não pode cumprimentar, porque a gente pode casar com primos. Caramba. Então, esse é o sentido, né? do Então não vocês já poder- estão acostumados a ter que explicar isso, né? Já. Sim, Porque bastante. todo lugar, chega num lugar, você... Oi. Mas tem gente, assim, que aceita de boa, né? Assim, falar, não. Tem gente que eu sinto, às vezes, que fala assim, nossa, que metida. Tá Já achando que é o Ah, quê? não Estrela entendem? cadente? Tem gente que fica bravo comigo num trabalho. Quando eu fui numa entrevista de emprego, o cara ficou muito bravo comigo. Eu não consegui um emprego porque eu não dei a mão pro rapaz. Caramba. Pro dono, eu sou nutricionista, né? Eu sou formada em nutrição. E logo que eu terminei a faculdade, eu consegui um trabalho na minha área. E eu fui apresentada pro dono do estabelecimento. E ele já chegou me dando a mão. Eu falei, desculpa, não posso cumprimentar. Expliquei. Aí ele, uma pessoa como você não vai dar certo aqui. E, tipo, eu era muito Caramba. nova, eu tinha acabado de terminar a faculdade, eu tinha 21 anos. E eu fiquei muito assim, fiquei baqueada. Nunca imaginei que uma coisa dessa aconteceria comigo, sabe? Porque eu sempre fui muito assim, sabe? Conversar com todo mundo, falar, e eu não achava que ia acontecer isso comigo. Quando aconteceu, meu mundo caiu. E tem uma dúvida que me surgiu agora. E lotação? E, tipo, em metrô lotado? Sabe? Quando tá todo mundo meio espremido, vocês não entram? Quando Sabe? tem homem, É. assim, quando eu vejo... Assim, eu acho que qualquer mulher, eu acho que se a gente perguntar assim, já se sente constrangida, né? Não, com certeza, mas é que Sim. às vezes não tem Mas jeito, aí, tem né? jeito, quando é. não é proposital, não tem problema. É por claro exemplo. que eu já peguei o metrô, que não tinha jeito. Você entra no metrô, aí vai enchendo, você vai Você fazer o entra quê? nem tá lotado, de repente... Você entra, não tá lotado, ou você senta alguém do seu lado, você vai fazer o quê? Não tem jeito, né? Mas você não tem a intenção, não é Tá. proposital, né? Entendi. Isso é uma coisa muito bacana da nossa religião, que tudo que é feito intencionalmente, você consegue, você tem uma conta a prestar por isso, entendeu? Só que quando é sem querer, quando não é o propósito seu,
Então você é tranquilo. A né? nossa- Tem aço- situações também de morte, a pessoa tem que ser carregada. Não, desmaio, médico, tudo médico, pode. é. Não, aí pode. As nossas ações são baseadas nas nossas intenções. E uma coisa bem legal, se você tem intenção de fazer uma coisa boa, você ganha como se tivesse feito 10 coisas boas. Se você tem intenção de fazer uma coisa ruim e faz uma coisa ruim, você ganha como se... Não é ganha, você perde uma coisa ruim. Se você tem intenção de fazer uma coisa ruim e você não faz essa coisa ruim, você ganha como se tivesse feito uma coisa boa. Ah, tá. Entendeu? Então, olha como que Deus é justo. Sempre, o bem sempre, ele é Prevalece. incentivado e, né? E vocês usam a palavra Deus mesmo, ou é Alá? Alá é Deus em árabe. É, mas vocês usam Deus. Primeiro vamos falar com o pessoal, porque eu já conversei isso com vocês, mas o pessoal não sabe. Então vocês são brasileiras, nasceram aqui. Sim. Sim. E o muçulmano é uma... vocês são muçulmanas. Sim. Mas explica pra gente. É brasileira e muçulmana. É uma opção... Brasileira, nasceu no Brasil. É. Muçulmana, segue o islamismo. Ah, entendi. Então, o islamismo é uma religião. Não Então tem... muçulmano seria tipo cristão. Religião e Exatamente. nacionalidade. Tá. As pessoas confundem muito religião com nacionalidade e Exato. tem uma diferença muito grande. É tipo, você nasceu No Islã? Não, isso Islã. no Islã, porque não existe um país chamado Islã. Você nasceu no cristão? É a você mesma nasce- coisa falando, você nasceu É. no cristão. Isso, exatamente. Então, o muçulmano pode ser de todas as nacionalidades do mundo. Ele pode ser argentino, chinês, coreano, americano, todas as religiões, todas as nacionalidades. Tá. E é uma escolha ser muçulmano? Pode ser também. No caso de Uma vocês, escolha. por exemplo. Tem bastante gente convertida. No nosso caso, a gente já nasceu muçulmana, Sim. né, Má? Mas assim, obviamente, todo mundo pergunta isso, né? Eu tenho É. 3 filhos. Aí as pessoas me perguntam muito, e se ele não quiser seguir a religião? Gente, ó, eu sou educadora, né? Eu sou pedagoga, eu trabalho com educação e no meu Instagram também eu falo bastante sobre educação. Tudo que a gente quer moldar as crianças, a gente tem que fazer agora, né? Nessa idade que eles estão. Meus filhos têm 6, outro tem 4, outro tem 2. Então é nessa hora que eu vou ensiná-los. E obviamente que eu vou ensinar aquilo que eu acredito, né? Exatamente. Você não acredita que a sua religião é muito boa pra você? Claro. Senão você não Eu tenho um seguiria. filho Senão também, a as gente não pessoas seguiria. pegam muito nisso. Mas isso acontece com todas as pessoas, independente do que for, não só com religião. Se você é uma pessoa que você preza alimentação saudável, você não vai levar isso pro seu filho Claro, desde pequeno, claro. alimentação Exatamente. saudável? A mesma coisa, a gente é muçulmana, é claro que a gente já veio de uma família muçulmana, então isso já desde pequena tá enraizado na gente. Mas claro que quando a gente cresceu, a gente vai estudando, vai vendo que realmente é isso que encaixa na minha vida. Eu não consigo me imaginar em uma outra religião, ou as pessoas sempre falam, e se você quisesse virar cristã ou católica, e aí? Eu não consigo me imaginar. Você já pensou, se você tiraria o lenço? Não consigo, porque faz muito parte de mim, assim como pra você também, Com né? certeza. Mas no caso dessa pergunta, se seu filho, se algum filho Exato. depois de 20... Aí é quiser- problema aí dele. é problema dele, né? Exatamente. E assim, assim, a nossa religião, as pessoas acham que ela é muito pesada, que ela vai judiar da pessoa. Essa é a imagem Perseguir, né? perseguir, essa é a imagem que as pessoas têm da nossa religião. Mas o Islã, ele é um caminho a ser seguido. Eu falo que a gente nasceu com um manual de vida, né? Que toda mãe pede, eu queria que essa criança viesse com um manual para eu saber educar. A nossa religião, ela vem com esse manual, né? A gente sabe o que é certo, o que é errado de fazer perante a religião. Então, a gente educa os nossos filhos nesse caminho. Agora, se daqui 15 anos, ele já vai ser responsável pelas ações deles, né? Assim, quando uma mãe pode ser direita e ensinar tudo de bom pro filho dela e tudo que ela quer, e ele pode desviar. Não significa, às vezes, que ele tá fazendo alguma coisa errada, mas significa que ele escolheu o próprio caminho. Não deixa de ser seu filho, né? Não deixa de ser Sim. seu filho, exatamente. Entendi. Então, e vocês, no Instagram, eu vejo que vocês respondem muitas dúvidas e tal, porque, cara, deve ser muito... É uma coisa muito interessante pra gente, porque é outro mundo. Por exemplo, se eu for para algum país árabe, predominantemente muçulmano, e com a minha mulher, ela tem que seguir a regra das mulheres? É obrigado? Tipo, desde o aeroporto o pessoal fala isso pra ela? Como que funciona? Olha, pra vocês é uma coisa muito diferente a gente, né? Mas e o que eu falo no meu perfil, a descrição do meu perfil, tendo uma vida mais normal do que você imagina. A gente tem uma vida super normal, a gente trabalha, estuda, Porque a passeia, galera acha que mulher não pode nem trabalhar e estudar, não é? acha. Exatamente. E então a nossa vida é muito normal. A gente faz, e como que a Karima falou, as proibições são infinitamente menores do que as permissões. Muita coisa é permitido, só as coisas que são proibidas é que são
eles acabam colocando um zoom de 50 mil, entendeu? Nas É. coisas que são proibidas e esquecem que tem muita coisa que é permitida. E como você disse, se for num país muçulmano, que tem de Maria, por exemplo, eu fui na Turquia. Na Tá. Turquia é um país, você vai... Tem um monte de gente de alcinha, blusa curta, tranquilo. saia. É normal. Apesar de ser um país de maioria muçulmana, tem muita mistura. Por exemplo, na Arábia Saudita, a mulher não precisa usar o lenço para entrar, mas ela tem que colocar roupas mais discretas, né? Qualquer mulher. Exato, qualquer mulher, mesmo que não seja Mesmo muçulmana. turista. E Mas não tem nas obrigação de mesquitas, colocar né? aquele vestido, não tem obrigação de colocar o lenço. Mas não vai usar, tipo, um decotão, uma Mas e se- sainha super E se curta. usar, o que acontece? Não sei. Eu não sei o que acontece. Então, eu não sei. também. Provavelmente vai ser presa. Não, É acho mesmo? que não sei. Será? Eu acho que assim, não. Não sei. não presa, assim, no sentido vai ficar aí, vai mofar na cadeia. Mas, Mas tipo assim, um aviso, uma É, advertência. Mas tipo o assim, que eu se acho? você não... Se você vai num país, você tem que respeitar as Claro, regras do não, país. não, Você vem no Brasil, você vai respeitar as regras do Brasil. Você vai em qualquer país do mundo, a gente tem que ir de acordo. Porque você, Entender, né? você não tá indo na sua casa, né? Igual você vai na casa do seu amigo. Você vai respeitar o que a Não mãe vou dele ficar de quer, o pai cueca lá, né? pois é. Igual as mesquitas, né? As mesquitas É. em qualquer país, até aqui Sim. no Brasil, se você quiser visitar a mesquita que tem aqui na Avenida do Estado, você vai precisar estar de véu e precisar usar uma roupa mais longa, mais comprida, entendi. em respeito, né? Sim, a casa de Deus. Exatamente. E a gente começou a conversar e eu nem pedi meus presentes inúteis, né, Mandíbula? Verdade. Eu esqueci, o papo é tão interessante que eu já comecei direto no papo. Vocês trouxeram meus presentes inúteis? Sim, eu trouxe. Vamos lá. Ó, muita Quem coisa quer eu queria começar? trazer, muitas coisas. Só que no final, eu decidi trazer um lenço. Olha que legal. Por que eu trouxe esse lenço? Porque não é inútil pra mim, porque eu uso lenço. Tá. Só que a questão é que eu não gosto mais desses tipos de lenços. Com muita bordado, um tecido mais grosso. Eu gosto de lenços mais finos e de cor neutras. Ah, entendi. Então você não usa mais esse tipo de lenço. Não. Ah, então tá certo. Essa E é a é ideia inútil do... pra mim agora e pra você também, né? Ou não. Você não me conhece e se eu quiser sair com esse lenço Tá. amanhã, hein? Mas ele vai pro cenário. E o seu? Karina? Então, o meu não é todo chiquetoso assim, tá. igual o da Mariam, porque eu me livrei dele, na verdade. O quê? Né? Ah, você se livrou do Eu presente? me livrei. Eu passei 5 anos, imagina só, você passa 5 anos da sua vida usando ele todos os dias, 6 vezes ao dia. Caramba. O que Pois você é. acha que é? Nossa, eu acho que é aparelho É uma fralda. Ainda bem que não tá usada, né? Não, Porque, não pô, tá usada, imagina. tá Eu limpinho. pensei em trazer a fralda também, mas uma usada, pra usada Caramba, não dá. que legal. Virou inútil pra mim, graças Daqui a a Deus. pouco, Daqui a uns pouco eu- 20 anos eu vou precisar usar, né? Não, tem? Não fala que os velhos usam pensando- fralda também? pensando Não, por mas esse lado. capaz de ano que vem eu vim recuperar ela. É, porque vai ter outro filho, talvez? Sabe? É. Eu Ah, acho. já Ó, tem 3. Já tem 3. E Eu você? tenho um. Ele tem 1 ano. Caramba. E vamos falar de roupa, então. A gente começou a falar sobre vestuário. Isso também é uma coisa que eu vi que não tem só a burca, né? Vocês não estão de burca. Não. Burca, pelo que eu sei, é aquele completo, né? Completo. E tem um véuzinho aqui. Isso, uma telinha. Esse é o mais fechado. É, o mais É conservador, o mais né? conservador. E quais são os tipos de roupa e em que situação que usa? Então, essas roupas tem alguns tipos de lenço, né? Esse que a gente tá usando é o hijab. E aí tem. Como escreve? H-I-J-A-B. Hijab, tá. Aí tem. Como chama aquela com jilbab, né? Que vem até aqui? Jilbab, e tem o niqab e tem a burca. A burca. O niqab é aquele que fica aqui, mas dá pra você ver essa área toda. Ah, tá. Esse eu acho que eu já vi bastante, então. Uma coisa que... Pode falar. Ele fica aberto aqui? Fica aberto. E só fica aqui? Não, aqui fica vem um negócio amarrado aqui Tá. e só fica essa parte você consegue ver da pessoa. Meio aqueles desenhos... Aí quando ela você- vai comer, ela levanta, enfia Ah, a colher, tá. come assim. E a roupa de baixo, como que é? Geralmente elas colocam uns abeias, que são os vestidos pretos, né? Tá. E aí elas, por exemplo, se vestem normalmente e depois coloca em cima pra sair, porque Ah, em tá. casa fica normal. É normal, né? Fica com Sem ser. calça jeans, blusa, Tá. qualquer coisa assim. Uma coisa interessante que eu esqueci de falar no começo, que eu falei pra vocês que eu ia comentar aqui, é que eu e a Má, a gente tá aqui como convidadas, né? E pra mostrar um pouquinho da mulher muçulmana aqui no Brasil, né? Sim, claro. E para falar um pouquinho da religião, mas isso não significa que nós somos perfeitas, Perfeitas. né, perante a religião. Ah, Então é? assim, a gente somos ser humano, né, normal, somos seres humanos. Que falhamos, Falhas. assim como todas as outras pessoas. E uma coisa muito dita, é o livre-arbítrio, né, Karima? Exatamente. Na Porque religião. Cada um
Cada um é escolher o seu responsável, caminho. exatamente, por aquilo que faz. Claro. Então, assim, a religião fala, por exemplo, para não usar maquiagem forte. Obviamente que a gente quer, né? Eu pelo menos, Sim. quero muito um dia não usar maquiagem forte. Quando hoje eu vou para um casamento ou vou sair, enfim, tem um evento, Sim. eu passo maquiagem. E aí a gente começa a pensar assim, né? A gente está representando quantas mulheres muçulmanas, né? Estando aqui num canal grande como o seu, ou até mesmo no nosso próprio Instagram. A gente representa várias Claro. mulheres. Então é muito bom a gente bater nessa tecla, porque nem todas estão no mesmo caminho, assim, indo para o mesmo caminho, mas nem todas estão no mesmo lugar, né? Na linha de chegada. Mas, por exemplo, vocês são criticadas por causa disso, de usar maquiagem ou não? Ou, tipo, sabem que cada um pode escolher isso? Não é criticadas, né, Não, Mara? acho que... hoje acho que não tanto mais, né? Não, No começo era uma coisa criticada. No diferente. começo... Criticada não, porque assim, é certo, a gente sabe que Sim. não, E a gente entendeu? faz questão de falar no nosso perfil que a gente não tá fazendo certo. Que a gente, por exemplo, maquiagem. Não é que não pode usar maquiagem, pode usar maquiagem, só que não pra sair, assim, desse jeito que a gente usa. Só que a gente sabe que não tá certo? Não tá certo, mas a gente é ser humano. Entendi. Todos os seres humanos são falhos. A gente faz questão de apresentar isso pras pessoas pra não achar que a gente tá normalizando uma coisa que não é, pela religião. E onde estão essas regras de conduta? Estão aonde? Quem que decide o que pode e o que não pode? É tipo Tá. a Bíblia, tem trechos Ao Corão. ao Corão. E a gente é sunita, né? Então a gente segue a suna do profeta Muhammad. Que são as práticas Sallallahu alaihi dele. wasallam. Exato. Tá. E aí são as práticas e a gente segue basicamente na verdade só, né? Tem o Alcorão Sagrado e tem os hadis. Hadis que são histórias, pode ser dita? Dizeres. dizeres. Ah, tá. Dizeres dos companheiros do profeta. Aí tem níveis de dizeres que são mais fortes, que são mais, como posso dizer? São mais sagrados ou não? Não tem a ver Não, com... que tem um consenso geral, vamos colocar entendi, assim, entendi. que todos entram em consenso geral. Que na Bíblia seria canônico, seriam mais canônicos, seriam aceitos por mais gente. Eu acho que pode ser Tá. colocar nisso. Então, são esses que a gente segue, ainda mais por sermos sunitas, acho que quase 90% dos muçulmanos são sunitas. Ah, é? A maior parte, A maior então, parte, tá. Além de sunita, quais são as outras divisões? Aí tem Xiitas. muitas outras divisões, mas aí a principal é a xiita. Xiita. Aí depois tem drusos, tem sufistas, tem algumas O que outras difere denominações. de uma para outra é o quê? É a forma de interpretar o Corão, não? Acho que também. Eu não sei dizer como que são os drusos, os sufistas. Eu sei que os sufistas têm um pouco de da parte mítica. E os xiitas, eles têm a questão política que separou. Só que tem algumas coisas da religião também que são diferentes, né? que são diferentes. Eu quero até depois que vocês me indiquem alguém para falar especificamente Xiita, sobre sim. religião, né? Sim, Alguém que- O Shah Jihad. Ah, legal. Quero falar com ele. Quero gente falar com ele porque a vai gente te já dar o trouxe pastor, contato. já trouxe rabino e eu Sim. queria muito falar com alguém que Entenda da base, entendesse, né? da base mesmo. Sim. Mas então, vocês têm essas condutas, e, por exemplo, maquiagem é uma coisa que é o básico, né? O lápis e tal, e que vocês usam maquiagem um pouco mais pesada, mais... Não é pesada, é mais forte. Mais forte, mais forte, exatamente. Agora, em relação à cor de roupa, calça jeans, por exemplo, eu achei que vocês estão de calça jeans, eu achei que Sim. não poderia. E pode? Pode, só que existem algumas regras pra poder usar. Não pode ser roupa muito apertada, não pode marcar muito o corpo. A blusa de cima tem que ser mais comprida, entendi. pra não mostrar as formas do corpo da mulher, né? Entendi. Esse é o sentido, né? Da preservação. Inclusive, o véu, ele tem esse sentido, né? A preservação da mulher. E aí, quando a gente fala isso, fala assim, então é por causa dos homens que você usa o véu. Não tem a ver com os homens, tem a ver com a preservação da mulher. E aí, como eu dou esse exemplo? Você tem, assim, a mulher, ela é tão cuidada Valiosa, dentro da religião que a gente, às vezes, compara com um diamante, né? Quando você tem um diamante, assim, gigantesco, assim, você sai na rua mostrando ele Não. para todo mundo? Não, você não significa que você não vai cuidar, não significa que esse diamante ele vai ser excluído da vida social, mas é uma forma que tem de recatar. cuidado. Um cuidado a mais. E esse é o real sentido do véu.
Além de muitas além outras do, coisas, acho né? que o principal também é a ordem de Deus. Exatamente. Em primeiro lugar, Deus ordenou. Quando Deus ordena, coloca uma ordem para os seus servos, para a gente segue e pronto, acabou. Entendeu? Então, a primeira ordem de Deus é para as mulheres colocarem o hijab. Na verdade, o hijab não é exclusivo das mulheres. Os homens também têm o hijab deles. Ah, é? O hijab não envolve só um lenço que tá em volta da cabeça. É um comportamento. A gente tem que se comportar. As mulheres, não só as mulheres, os homens também, de uma maneira correta, honesta. A modéstia, tanto para o homem quanto para a mulher. As roupas também, no geral. Os homens também têm o hijab. Eles não podem mostrar do umbigo até o joelho. É que, Ah, na é? verdade, a Tipo, questão do... bermuda, por exemplo. não- Bermuda, mas tem que ser abaixo do joelho. Ah, tá. Não pode usar sunga na praia, por exemplo. Vocês na praia usam o quê? Burkini. É o quê? Um maiô? Não, ele é... Não, é uma roupa comprida que não marca a silhueta da mulher também, mas com o tecido do biquíni. Então seca É. rápido. Ah, E é tá. não com tem proteção aderência na água. UV. Tá. Exatamente. Mas também tem tipo o O cabelo véu. ficar Lenço, protegido. Sim, tá. tudo vem com lenço. Tem Tem foto disso aí foto. depois? Ah, legal. E a dúvida era essa, se vocês têm que se cobrir para o homem não ter desejo, entendeu? Essa é a pergunta que devem te fazer, né? Aí isso é pro Faz, cara faz. não ter desejo nas mulheres. Então, quanto menos mostrar, o homem não vai ter desejo. Então, por causa disso? Assim, não é por conta disso, mas assim, se a gente for pensar hoje, né, no mundo que a gente vive, faz sentido, né? Faz sentido por quê? Não que a gente queira cobrir a mulher por conta do homem, né? Mas o homem, perante a nossa religião, quando ele olha para outra mulher, ele tem que abaixar o olhar. Quando tem uma mulher passando, Ah, é? e não é sua esposa, não é sua... Se você for num país árabe, você vai ver que os homens não ficam olhando para as Não mulheres. encaram. E as mulheres brasileiras, várias, já vi reportagens elas falando que elas vão nos países árabes e elas se sentem, nossa, por que ele não tá olhando para mim? É em respeito. Ah, Porque não pode ficar você com um olhar fixo na mulher. mas uma conversa, tudo bem, como eu tô fazendo agora. Não, a Não, gente tá sim. conversando, mas os homens muçulmanos não Ah. têm esse costume de ficar o olhar fixo. Entendi. É claro que não são todos, né? Mas pela religião. Pela religião, isso que a gente está falando. Eu acredito assim, por exemplo, o fato de eu me cobrir, usar o véu e tudo mais, é um sacrifício que eu estou fazendo em nome de Deus. Olha. Mas, termina. não, pode mostrar. tá. Termina. Vou mostrar aqui. Vai, pode passar do lado algumas. Ó, aqui tá na câmera de cima, aqui, dá pra ver, Mandíbula? Consigo, ó. É um lenço bem apertadinho na água, ó. Eu dentro da água. Ó, aqui dá pra ver, Mandíbula? Dá. Ó. Legal. Parece uma roupa de surfista, né? Exato. Não é? Exato, só que não é toda apertada, assim. É uma saia, tipo como se fosse um vestido. Aqui não dá pra ver a Deixa eu saia. ver se tem Nesse uma caso, foto. o rosto pode ficar de fora. Sim, a gente usa o rosto de fora, né? Mas vocês podem usar rosto de fora sempre? Sim. Não precisa usar aquele Não. lenço? E por que É por que 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 algumas isso- mulheres usam burca e outras Existem não? interpretações. Que tem a questão cultural e tem a questão também de pessoas que interpretam o Alcorão de uma maneira como se tivesse que colocar tudo. Tá. Tampar tudo. E também tem dizeres, né, que falam que as esposas do profeta usavam. Então, é como se fosse seguir a sunna. Só que nem tudo que é sunna Quando eu é tava obrigatório. Ah, aqui dá pra entender melhor. Tá vendo? Sim, legal. Aqui, ó. A suna seria... As sunnas são as ações do profeta. Então, a gente segue aquilo que o profeta fez, aquilo que o profeta dizia. E aí, as esposas, né, dele usavam a burca, né? Tem algumas pessoas que interpretam dessa forma. E aí, por isso que tem algumas pessoas que usam. Não significam que são mais radicais. Significam que elas acreditam Sim. naquilo. Exatamente. Entendi. E tem gente que usa culturalmente também. Como assim? Exatamente. Por exemplo, na Arábia Saudita, um tempo atrás, as mulheres usavam, mas tem gente que usa, porque determinada cidade, todo mundo tá usando. Então, pra eu não ficar diferente deles, eu vou usar também, entendeu? E o lance de moda existe também? Muito, a moda muçulmana movimenta muito. É. Né? Chamado de moda modesta, Sim. né? É uma das coisas que mais está crescendo, assim, em relação à moda. Movimenta mais de 300 bilhões de dólares.
anualmente. E vem crescendo coisa de 30% a 40% a mais a cada ano. Caramba. Porque que a gente Exatamente. fala, tipo, a mulher muçulmana, antes de ser muçulmana, ela é mulher. É. E assim como todas as mulheres, elas gostam de se vestir bem, se arrumar, e faz parte, né? Então, por isso que a moda muçulmana tá, a moda modesta. Inclui na moda modesta a moda cristã também, porque as mulheres cristãs usam bastante a moda modesta. Ah, é? E uma coisa legal pra eu falar E aqui, chama uma modesta curiosidade. por quê? Porque vem de Da modéstia. É, de né? não ser tão exuberante. colado. Exatamente. Isso. E uma coisa legal é que estão chamando de geração M, né? Que são os muçulmanos da nossa geração. O que acontece, né? A gente não finge ser o que a gente não é, a gente não deixa a nossa crença pra lá, pra se apegar às coisas mundanas. Então, a gente não vai, por exemplo, comprar alguma coisa que está na moda só porque está na moda. Só que, ao mesmo tempo, a gente não deixa de querer consumir a moda. Tá. Vou explicar para vocês entenderem melhor o que é a geração M. Ano retrasado, eu fui para um Modest Fashion Week de moda modesta, Tá. que foi em Miami. E tinha vários desfiles de marcas famosas, né? Que a gente nunca diria que eles iam estar fazendo coisas para a mulher muçulmana. Para mulher ou homem também muçulmano. E aí, o que acontece, né? As marcas entenderam que eles precisam mudar o público, né? Não focar só em uma, e que as mulheres muçulmanas existem, e que as mulheres muçulmanas consomem aquele produto, né? Então, assim, valeu a pena, por exemplo, a Nike tem um burkini. Burkini, A Adidas tem um burkini. A Adidas tem também? Tem, a Reebok tem um burkini. Então, tem Mas várias... a pioneira foi a Nike, né? A pioneira foi a Nike e foi faz pouco tempo. Foi, acho que ano passado, ano retrasado. Tá. Então, assim, surgiu a necessidade, entendeu? De adaptação. Então, a moda modesta tá crescendo horrores, assim. Joia pode usar? Pode. Anel, colar, essas Sim. coisas? Pode. Tudo. É? E o que... Fala, mandíbula. Ah, não, desculpa interromper. Eu tinha uma dúvida. Vocês têm que usar o lenço dentro de casa também? Ah, essa é a pergunta que as pessoas... Mais fácil. Você lava o cabelo? Se eu tomo banho de lenço. Não, as pessoas perguntam se eu tomo... Você acredita que eu tive que fazer um vídeo tomando banho para as pessoas entenderem? Cara, tomar banho com lenço. E eu peguei o shampoo... Você também fez, né? Eu fiz. Pegamos shampoo e passamos no lenço, porque as pessoas acham que a gente toma banho assim. Não, Era pra zoar, né? Mas é engraçado que a gente tá rindo aqui, só que tem gente que tem realmente essas dúvidas, né? É algo assim surpreendente, porque a gente vive o dia a dia, Sim. né? A gente conversa, a gente trabalha, a gente sai. Mas aí quando a pessoa vê e nunca viu, né? E aí se apega ao que ouviu dizer da tataravó. Sim, aí ou eu que falo, você assistiu. toma banho de calcinha e sutiã? Você É, toma é a banho de mesma roupa? É a coisa. mesma coisa. A gente não tá, a gente toma banho Normal. normal. A gente, dentro de casa, a gente usa qualquer roupa que a gente quiser. Dentro do nosso... Blusa de alcinha, shorts. Moletom. Pode usar biquíni também, se a gente estiver dentro da nossa casa. Uma Tomar piscina sol. privativa. Ah, tá. Pode. Ah. E tem algum produto que não pode usar, por exemplo, shampoo feito de tal material, o batom, não tem alguma coisa, alguma restrição tem a os material? produtos halal, né? É, O que é? exato. É. Halal é tudo que é lícito, né? É um termo muito usado na nossa religião para representar tudo que é lícito. É que existem duas palavras, halal e haram. Exatamente. O haram é o pecado. Tá. Proibido, que é haram, Exato. proibido, E tem o pecado. meio termo também. E tem o halal, que é o que é permitido, o que é permitido. lícito. O macru, que é o, né? É. O que macru, que é o... Existem divergências. Ah, entendi. E aí, o que acontece? No halal, ele amplia para vários setores. Então, tem a alimentação halal. A gente não pode, por exemplo, consumir carne de porco e nem bebida alcoólica. Tá. Então, por exemplo, se você está fritando um pastel na mesma gordura que você fritou um pastel de Carne de carne porco. suína, não De podemos calabresa. consumir. Ah, entendi. Então, aquele produto precisa ser halal. E não só isso, né? Envolve várias outras coisas. Tem por o exemplo, abate halal também. exatamente. A forma que existe... tem duas, acho que é muito conhecido também o abate kosher, né? Kasher, que é dos judeus. Que eles falaram, veio um rabino que ele explicou bastante sobre E os isso. muçulmanos também têm o abate deles, que é o abate halal. Os animais, eles seguem umas regras, porque o animal não pode sofrer. Não pode ver. Não pode outros ver animais outros sofrendo. animais sendo mortos também. Então, tem várias regras que são feitas. Tem que falar uma palavra antes de fazer o abate do animal. Minimiza todas as dores deles. Então, essa carne de... o halal vai ser carnes bovinas e de aves. Tá. O peixe, a gente pode comer qualquer peixe. E frutos do mar, né? Então, é isso que é a questão do halal. E o halal se expande também
para os produtos cosméticos, Exatamente. para biscoito, azeite, Pra ver se não tem nada lá de de suínos. suíno ou de alguma coisa que foi É abatido. listo. sei lá. O, halal, o selo halal, né? Porque existe esse De selo. qualidade, De né? qualidade até, não é só da religião. Então, tem produtos que não são vendidos diretamente para as pessoas muçulmanas, mas que tem o selo halal, porque aquele Tá. selo Sim. significa a qualidade do produto. Então, desde quando o animal foi abatido até o processo dele Não, entrar- antes dele ser abatido. É, Enquanto antes, ele tá é. na pastagem, a alimentação dele, isso tudo. Ah, Tudo entendi. isso segue como um processo até aquele alimento estar na prateleira do mercado. Então, assim, é um processo que a gente ficaria aqui falando horas. Entendi. E vocês, então, é só carne de porco na teoria que não pode comer? Ou tem E mais alguns algum? derivados, né? Tem É? de javali também. Ah, tá. Tem animais que. Tem alguns outros animais, né? Que vão na água e na terra, né? É, baleia, né? Tem alguns animais que Ah, não é? são permitidos, A baleia eu não Rã, sabia. rã não é permitido. Anfíbios. Tartaruga. Agora, Sei, aí- Agora, é uma agora coisa não muito sei. específica. Agora muito. Ninguém Jacaré. nunca me perguntou. Vocês nunca comeram, nunca Nunca ofereceram comi, jacaré nunca, também, não. né? Tem alguma dúvida? Tipo de comida? Putz, Chocolate. Doce normal. Pode, a não ser que tenha licor. Aí se Então, tiver tem- licor. Ah, tá. Não, e também tem balinhas que vai gelatina de porco. Tem? Tem. Porque a gelatina é feita do colágeno. A gelatina é Do feita do. tutano, né? Isso. É. Aí É tem que saber da verdade. onde que vem esse, se é do bovino ou se é do suíno. Ah, tá. Verdade. Inclusive, tem gente que se considera vegetariano, vegano, assim, que não E consome não nada. sabe E disso, não né? sabe Não sabe, disso. Ah, vou pegar a gelatina. Essa é a importância do selo. É. E tem eu acho que é ômega, não é ômega. É colágeno. Tem colágeno que toma que tem vegano Ah, hoje é? em dia. Aí a gente pode consumir o vegano, porque vai ser Porque de sabe origem que não vegetal, não vai origem ter. vegetal, entendi. E nos alimentos brasileiros a gente consegue achar esse selo? Sim. Sim. Mas é mais, Ah, mais é? difícil, não são todos. Não, Sim. não são todos, Não mas são grandes todos. marcas têm selos de halal. Às vezes eu tô no mercado e mostro pro pessoal, gente, olha esse azeite com selo halal, que Ah, legal. Cara, eu nunca percebi, vou dar uma É, olhada. Fica é escrito isso em árabe até, fica escrito em português e em árabe, tá, com as tá. duas línguas. Entendi. Caramba. E agora a relação de casamento. Você pode casar com alguém que não seja muçulmano? Vocês podem? Ou o homem pode? Não, Não? não. Aí a polêmica. Ó, vamos lá. eu vou falar, eu fiz um vídeo no meu, viralizou no TikTok falando sobre o meu casamento arranjado. Como meu casamento foi é? arranjado. Arranjado é muito bom, né? Então, eu fiz uma chamada bem sensacionalista. Meu porque- casamento arranjado. Porque imagina, todo mundo achou que realmente meu casamento foi arranjado, que as pessoas acham que a gente Que é. casa arranjado. E é, né? E é ou não é? É, o meu o foi. dela foi. O O meu meu foi. É mesmo? foi. Pelo Mark Zuckerberg, meu casamento foi arranjado. Foi Olha casamento só! foi arranjado o- ele. E a gente conta toda a história que não foi arranjado. A gente se conheceu. Pela religião é proibido o pai impor casamento, o tio impor Ah, é casamento. proibido? É proibido, É que não tem pode. uma diferença, né, entre um casamento arranjado e um casamento obrigado, né? Um arranjado, por exemplo, eu posso falar, Vilela, eu tenho uma amiga Ah, aqui, não, e aí você claro. arranja. Já arranjei Sim, várias exato. amigas Sim. para amigos meus e eles começaram a namorar. E eu acho que quem criou isso foi na novela O Clone, né? Que eles arranjavam os casamentos. E acabavam E aí sendo ficou com obrigados. E acabava Mas sendo acontece muito na nossa religião, a gente indicar. Mas não é sim. obrigado. Não, Se o pai não. escolher e falar, você vai casar com ele, é obrigado. É pecado Ah, é o pecado? pai fazer isso. Ah. Então isso é uma coisa que já caiu por terra, essa... Ó, não vou Ou te... existe alguma... Claro que existe. Existe. Como eu disse aquilo pra você. Ah, tá. Livre-arbítrio. Existem pessoas boas, muçulmanas? Existem pessoas ruins, pessoas que vão seguir, pessoas que não vão seguir. Que vão Assim como quebrar. em qualquer religião, como qualquer coisa que for fazer na vida. Tem pessoas que vão ou não. Mas pela religião, não pode. E é isso que a gente fala nas nossas redes sociais, né? O que a religião diz. E outra coisa, né? No passado, né? Se a gente for conversar com os nossos Avós. bisavós, que não. Os nossos não, os de vocês, no caso. Não, no meu caso, o meu sim, da minha mãe. Da sua mãe, Tá. porque, mas enfim, católicos. Entendi. Era comum. Era uma Cristã, prática comum você falar Ah, assim, sim, ó. sim. é, Durante uma época Sim, era. exatamente. Então, é uma coisa que, assim, ficou pro Dote, olhar do né? muçulmano. A gente tem exatamente. dote, a gente ganha, as mulheres ganham dote. É A mesmo? mulher muçulmana. Porque as pessoas Mas acham que- antigamente era a mulher pagava pro homem. Aqui no Brasil, a Ah, mulher é? pagava pro homem o dote. É mesmo. E Agora lá é o homem O homem que... paga pra mulher. O lance do Aí vocês camelo, acham né? que é tudo. Aí você ainda fala que é machista. Não, e outra coisa, eles falam que é machista, por quê? Porque parece que a mulher tá sendo vendida, Nem né? não é. E porque eles sempre acham que o dote é pro pai da noiva. E não é pro pai? Não, é Não. pra mim.
É pra ela. Ah, pra é? nós, Sim, pra- se eu quiser pegar minha o dinheiro e mulher, rasgar. Eu e minha mulher, se fosse assim, eu casar com ela, eu teria que pagar pra ela uma grana? Exatamente. Não só Não é grana. pagar. É. Não é que é? pagar. É uma segurança que a mulher vai ter do casamento. É obrigado o homem dar se continuar casado, se separar, independente de qualquer coisa, é uma obrigação do homem esse dote. Mas é uma segurança da mulher. Por exemplo, você não presenteia quando você tá namorando, você não Sim, presenteia a sim. sua namorada várias vezes pra agradar ela? Acabei de dar um renegade pra ela. Ah, Ai, e sim, chique. isso aí poderia ter sido um dote. É um dote, eu quero que ela entenda que foi um Então dote. pronto, você já deu saudade pra ela. Então, Qual é essa seu dote? Meu dote é a renegade. Então, aí você tá presenteando, você tá dando uma segurança pra mulher. Às vezes a pessoa não tem, não é, então quer dizer que todos os muçulmanos são ricos. E ela não, me deu cueca, me deu 5 cuecas esses dias. Tá. Então. Você viu a diferença? pois é. E, O renegade, e você tá fazendo o 5 seu cuecas. papel. eu tô fazendo papel. Então tá. E ela também tá fazendo papel. Tá. Né? Eu acho justo. Cada um na sua Então, por proporção. exemplo, o homem muçulmano, ele tem a obrigação de prover. Prover em todos os sentidos. O que é da mulher, é da mulher. O que é do homem, é do homem e da mulher. Ah, o que é... Ela fala isso O pra que é mim. meu é meu. Ela já O que falou isso pra mim. o que é do meu O que marido é meu nosso. meu, o que é seu é nosso. Ela fala Exato, pra mim. é Eu falo assim. também. Na Devo me religião. assustar, mandíbula? Não, tá Acho tudo que sua certo. esposa é muçulmana. Devo me assustar? Deve. É assustador isso, né? Uhum. O que é meu, o que é seu é nosso. Ela fala zoando, claro. Eu Mas- falo sério. Pela religião, não, é sério. Pelo É Islã, sério? pelo Islã, o que é da mulher é da mulher. E o que é do homem é da família. Sim, mas Caramba. assim, isso a gente tá falando claro, de uma coisa- obrigações, É. né? Às vezes a perante- mulher tem um emprego melhor que o homem, né? Exatamente. Sim. E aí É. vai dividir a conta, vai Exatamente. amar e vai dar Mas tá tudo falando- certo. é. Mas a gente tá Então- falando das obrigações. Então né? vocês se conheceram no Facebook. E vocês? Eu já conhecia o meu marido há, sei lá, ele estudava na mesma escola que eu. É? É, E eles, desde os dois são brasileiros os também? 14 anos. Eles, O meu é palestino. É? Mas meu é ele veio brasileiro. com 2 anos de idade pro Ah, Brasil. Ele é então, mais brasileiro. mais Ele fez brasileiro. exército, ele é mais brasileiro que qualquer um. Total. O meu não. O meu sim, ele é brasileiro, mas ele é descendente de libanês também. E não falam pra vocês, cadê o sotaque de vocês? Cadê o sotaque? Não Ah, perguntam sim. também? Muito. Você fala brasileiro? É, você fala brasileiro, verdade. Nem a gente fala brasileiro, Pois né? é. Aí a gente tá numa conversa, ou a pessoa fica, eu tô falando assim, você quer, tipo, tentando soletrar pra achar que a gente não entende português, E quando né? você entra num elevador assim, aí a pessoa começa a cochichar assim, achando que você não tá entende ouvindo. português. Né? Aí fica olhando assim. Pode falar pode mais alto. Ou quanto custa? Assim, é que eu trabalho, eu tenho sorveteria, né? Sei. Então eu trabalho na minha loja, a pessoa, quanto custa? Ou já vieram falar assim, e o seu, que é sorveteria, né? Eu não quero um sorvete bomba, não. Aí eu não me seguro, eu sou uma pessoa que fala. Aí eu Sorvete bomba tipo de zoeira? É, porque Não, quis é tirar um relacionado sarro a terrorismo, tá. né? entendeu? Tipo, eu Tipo- pensei tipo bomba de chocolate, mas não. Não, bomba não tem essa. explosiva. É bomba de bomba, chamando tá. de terrorista. E aí? Aí eu vou e falo assim, desculpa, não entendi. Ele, bomba. Aí a minha esposa ficou, não, ele falou nada. Eu falei, não, ele falou. E não tem graça esse tipo de brincadeira. Eu expliquei que não tem relação com terrorismo, islamismo, porque as pessoas associam muito É, né? islamismo com terrorismo e não tem nada a ver. A gente teve conversa aqui, acho que vocês assistiram, né? Com 2 pessoas palestinas aqui. A gente Sim. falou sobre isso também. No a Islã gente diz, ouviu. quando você tira a vida de uma pessoa, é como se você tivesse tirado a vida de toda uma humanidade. E quando você salva uma vida, é como se você tivesse salvo a vida de toda uma humanidade. Então, o Islã não tem isso de matar pessoas, ter que matar. É pecado, é haram, é proibido. Daí o que as E pessoas da onde, fazem, mas de onde né? vem, então, o pessoal mais radical, Existem Que- radicais em todas as religiões. né? Se você for mas passar... não baseado no Islã? Então, não. Eles acham Não. alguma fundamentação lá? O que eu tava falando com você? Má interpretação. Textos Ah, fora de... tá. Frases fora de contexto. Entendi. Que E aí? também católico também usa às vezes. Todo Todas as mundo. religiões vão usar. Às vezes as pessoas usam pro seu próprio benefício as É. coisas. E aí você vai ver assim, você vai ver os noticiários, né? Aí você senta assim, aí teve um cara decidiu matar alguém lá na escola dos Estados Unidos, lá do outro lado do mundo. Aí esse cara, se ele não for muçulmano, independente de o que ele for, se ele não for muçulmano, a manchete vai estar assim:
Homem psicopata com transtorno mental atirou em 3 alunos. É. Se for muçulmano, Muçulmano. terrorista. Claro. Muçulmano. Terrorista muçulmano, né? É. Porque tem o nome e sobrenome. Terrorista muçulmano mata 3. Aí as pessoas já passam na rua achando que a gente vai fazer o quê? Explodir as pessoas. Sim. Caramba. Chama a gente de mulher bomba. Ah, você não vai se explodir agora, não. Virou piada, sabe? Piada. Mas isso aqui é intolerância religiosa? Claro. E mais por causa do modo de se vestir, né? Porque você não consegue saber a religião de uma pessoa. A pessoa pode ser macumbeira, pode ser cristã, não sei o quê, porque... Mas como a roupa de vocês se destaca, Sim. Exatamente. é um alvo fácil Por pra, isso que a gente fala, piadas, né? exatamente, a gente fala que o hijab, ele não é só um lenço que a gente coloca na cabeça, a gente tá ali representando a nossa religião, né? Então ali, se eu tô jogando um lixo ali no chão, você não vai falar assim, aquela menina tá jogando lixo, é muçulmana. Os muçulmanos jogam Os lixo no chão. muçulmanos, exatamente. verdade. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Por isso que quando a mulher quer usar o véu, ela usa. Quando ela não quer usar o véu, a família não pode obrigar. Sim, É um verdade. livre, é uma escolha livre-arbítrio. dela, né? Então ela é obrigado o uso do véu perante a religião, perante Deus. Você aqui, como responsável pelos seus atos, vai escolher se você quer usar, se você não quer usar. Se você não quiser usar, ninguém ao seu redor pode interferir nessa ação. Por quê? Porque é exatamente isso que a gente está falando. O hijab, ele não é só um lenço, vou colocar porque meu pai pediu, coloca. Sim. Não, você tem que ter as ações ligadas ao seu véu, né? Você tem que ter a consciência daquilo, né? O que aquilo representa. E como que é o casamento muçulmano? Tem uma celebração? É na igreja? Como que funciona? Não precisa ser na igreja. Na mesquita, no caso, a gente é É. mesquita. Na mesquita. Numa exatamente. mesquita? Mas precisa de um sheikh para fazer. Que é um líder religioso. Tá. Exatamente, para fazer o casamento. E aí, geralmente, tem festona, né? E uma árabe coisa que a gente gosta. não pode deixar de falar, que muçulmano não bebe bebida alcoólica. E Ah, nas festas dos muçulmanos não tem bebida alcoólica. Não tem? E é mais animada do que você pode imaginar. Nem homem pode beber? Nada? Ninguém, nada, nem nada, homem, nem mulher. Ninguém bebe álcool? Nada. Ó, não pode. Existem, como eu já te disse, Mas existem que- pessoas que vão usar livre-arbítrio delas, Que mas vi- pela religião não pode. Mas que- Nos nossos Ô, casamentos não mandíbula, tiveram Que vida bebida chata alcoólica. é essa, cara? Não pode beber álcool nunca. Eu não digo todo dia, mas de repente, né? Bom, Não, é que a maconha então nem pensar. Não, Não, nada, nada que que- se tira da sua consciência. Caramba. nada que faz mal pro seu organismo, né? Sim. Então, assim, arguile, tá falando aí de boca cheia e fuma arguile. Não, É. arguile não Não pode. pode. Torcer pro Corinthians também não pode. Não, faz mal. Faz mal pra Faz saúde, né? Ou não é? Isso eu garanto que faz com toda certeza. Cara, eu gostaria muito que minha religião proibisse eu de torcer pro Corinthians. Eu Eu tenho também. que ter uma desculpa pra parar de sofrer, cara. Então, mas o casamento, então, é uma festona e tal, e não pode ter sexo antes do casamento. Não. Porque na teoria, Todas as religiões as não religiões podem, não né? pode, né? É Mas que a galera não eles segue. Não podem cumprimentar, tocar a pessoa. É mais, já é mais Porque a gente evidente. já evita antes de poder acontecer alguma coisa. Então, Sabe, eu vou falar uma coisa pra você. Vocês a nem gente se não pode ficar beijam nem antes? Não, nada. A gente não pode nem Ó, ficar ó, sozinho. microfone. A gente não pode nem ficar sozinho. Um homem e uma mulher num espaço, por exemplo. Se eu tiver antes de eu me casar, não podia ficar eu e meu marido sozinhos, tipo, ir sozinho pro restaurante. Nem no restaurante carro. Tem bastante gente. Mas é até o processo. de Eu falar. vou de no carro, carro. eu vou no carro. Sabe por quê? O terceiro é o diabo. Ah, Quando tem dois, porque vai ficar na cabeça dos Então- dois. Os dois se gostam. Aí vai falando aqui, só um pega a mão, aí só um abraço, aí só um beijo, aí só, tipo, esse só, quando vê, já foi tudo. Então, mas, por exemplo, se você fosse sair com seu namorado, ia você, ele e mais uma pessoa. E uma Isso, vela. Uma vela. A gente chamava de Quando eu era moleque, era assim. Mas é claro. Eu ia sair com a menina, cara, tinha que ir com o irmãozinho dela. Não, isso quando você era moleque. Imagina os nossos avós. Os É, nossos não, seus avós. Era assim, Era não assim. podia ficar sozinho Meu pai num conta cômodo. também, não podia nem Não, mas, a por pau. exemplo, não é que a gente não podia ficar sozinhos nunca. Aí a gente tava na minha casa, a gente ficava na sala, minha mãe não ficava na sala do meu lado conversando o que eu No meio dos bem dois, ouvindo assim. a gente. Não, tem uma certa liberdade. Tá. Só que também tem que ter consciência dos dois, né? Se a gente tá numa religião, a gente tem que fazer o possível É claro. pra seguir. E não Mas, por exemplo, se alguém quebra essa regra, putz, quebrei e me arrependi. beijei. Olha, eu vou te falar, se acontece isso, não acontece absolutamente nada. Porque aqui ninguém vai Nossa, te eu achei que a pessoa ia ser Até expulsa eu da falei, ué, religião. É. ninguém vai te chicotear, É. ninguém nada. Vai ser uma coisa entre você e Deus.
sabe, é uma coisa entre você e Deus. Se você fizer sexo antes do casamento, se você beijar, se você fizer alguma coisa Não assim. tem uma punição. Não, é claro que tem punições, mas precisa ter 4 testemunhas oculares, não é uma coisa fácil. Tem que ter 4 pessoas que viram no ato, vendo mesmo acontecer. Mas não é comum disso acontecer. Se tiver 3, não tem problema. Isso não vale, só pode. tinham 3. Não pode, é um pecado muito Mas grave. é isso mesmo. O adulto- Se tiver É 3, mesmo? não vai. Mas se tiver 4 pessoas, aí essa pessoa é tipo excomungada, ela é tirada da religião ou não? Não é tirada Não da existe religião. isso de Não tirar existe. a religião, porque Você não deixa de ser muçulmano desde que você não queira. Não, você só deixa de ser muçulmano se você queira ou se você fizer negligenciar a sua religião. Um exemplo, a gente não acredita na trindade, por exemplo. A gente não acredita que Deus tem filho. E se um muçulmano acredita que Deus tem filho ou que Deus é pai, a gente automaticamente deixa de ser muçulmano, entende? Entendi. Mas aí não tá seguindo, né? Já não não tá tá seguindo seguindo a a religião. religião, É esse o sentido, né? Entendi. Pô, então não pode beber. Mas é que a gente já tá super acostumado na nossa vida. Eu, como uma mulher muçulmana, já tô acostumada que eu não ia beijar antes de casar, que eu não ia ter relação sexual. Então, é super natural pra mim. Nem passa pela cabeça. Não, sabe por quê? A gente nunca vive isso. E quando aí falam, tá, mas você não vai saber se é bom, se você não tá provando. Mas quando você ama uma pessoa, qualquer coisa com ela vai ser bom. Você tá amando, você conhece primeiro a pessoa, com a fala. As pessoas acabam pulando o diálogo nos relacionamentos. E por isso que os relacionamentos estão acabando tão rápido e tá sendo uma coisa tão descartável. Porque a gente não tá tendo o tempo de conversar, conhecer a pessoa, conhecer a família. Você casa, você fica com a pessoa só pra ter um momento. A gente casa com uma pessoa pra ter uma vida inteira. Pra formar uma Ontem família. uma seguidora minha, católica, ela me mandou uma pergunta assim... Uma pergunta não é um comentário na minha caixinha. E ela falou assim, tô praticando a castidade, né? A castidade antes do casamento. E quanto mais eu faço isso, mais o meu marido fala em casamento. O meu noivo fala em casamento. É óbvio. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, se eu espalhar essa dica pras meninas, né? Porque tem gente que fica 7, 8, 10 anos noiva. E assim, esperando o primeiro passo do homem, né? E aí a pessoa fala, o homem enrola. Por quê? Porque aquela situação de você... É cômoda, né? É cômoda, exatamente. É cômodo. Porque já tem tudo. Aí, Exatamente. Mas, aí eu vou defender o outro lado. Se você já tem tudo e mesmo assim você quer casar, é porque você realmente gosta da pessoa, não é? Sim, Pensa não, bem. exatamente. Não. Claro. Não, Porque não uma tem pessoa que não quer dúvidas. casar, ela vai enrolando, mas... É. Pô, eu casei mesmo assim. E tô feliz pra caramba. Não, com certeza. Não, isso aí não tem, assim, uma regra, né? Não Não é uma regra. Infelizmente não é regra, né? Cada caso é um caso... Cada caso é um caso, exatamente. Pode acontecer também de ser uma coisa horrível você casar e falar, E a gente cara, pode se separar. Pode separar? Pode se separar. Ninguém é obrigado Não é a ficar com chicoteado ninguém. também? Não. Nunca vocês são chicoteados? Eu nunca fui Não. chicoteada na minha vida. Nunca eu não foram conheço apedrejadas? ninguém. Não conheço ninguém que foi. E esse lance, por que a gente tem essa ideia que a mulher é apedrejada Porque, se ela é porque a infiel? gente assistiu o Clone. Na verdade, a questão do apedrejamento existe, mas não da mulher. Tanto do homem quanto da mulher que cometer adultério e tiver essas 4 testemunhas oculares. Não é uma coisa assim fácil, vai acontecer. Então, existem vários protocolos para chegar nisso. Vai ser o último do último do último do último do caso. Mas apedrejamento? Meu Deus! Mas, por exemplo, hoje, né? Vocês falando sabem assim, de perante a alguma coisa religião, que assim, aconteceu? Eu vou te falar, a gente tem uma amiga que ela tem um Instagram que chama Vida nas Arábias. Ela é uma brasileira que mora na Arábia Saudita, muçulmana, e casou com um saudita. Ela falou que nunca viu um caso lá, ela já tá 10 anos na Arábia Saudita e nunca viu um caso casou disso. com um saudita que também é muçulmano? Que não tem também é nada a ver? muçulmano. Tá. E ela nunca viu um caso de Ela apedrejamento? nunca viu um caso de apedrejamento. Você não tá saindo de rua e fala, apedrejamento, não é assim? Não, nem tem como, né? E assim, o que acontece? O Alcorão, assim como eu falei pra você lá no começo, ele é a base de tudo. Então lá tem regras políticas, tem regra, sei lá, pra gente... Como a gente pra tem- humanidade. Convivência. Exatamente. Então tem regras da vida cotidiana, da sociedade que a gente vai encontrar dentro do Alcorão. Então, por Certo. exemplo, o que faz evitar o roubo, né? Hoje a gente é preso. A gente não, Deus que me livre. Mas as pessoas o cara que rouba é Claro, preso. exatamente, ele é preso. É. Aqui no Brasil. É. Se você for ter um olhar diferente para aquilo, você vai falar, nossa, que horror. Você não sabe o que o cara fez. Você vê ele atrás de uma grade. Nossa, entendi. Você fala assim, entendi. como assim ele fez isso? Lá na Arábia Saudita, eles cortam a mão. Se roubar. Até hoje? Eu achei que era uma coisa do passado isso.
Eu não sei até que ponto que isso chega. Até porque não tem... Não é qualquer roubo também. E não é existe fácil isso lá. Não acontece. Você pode sair na rua, tranquilo. Não tem... Não tem violência lá. Meu, falou, muito mais corta a mão. difícil. Quem vai querer roubar? Quem que vai querer perder a mão? Então, assim, são regras, assim, que obviamente a gente fala assim, pô, mas o cara que roubou hoje, daqui 3 anos pode estar arrependido. O Lula perdeu um dedo, cara. Ele roubou pouco, então? Tinha que perder as 2 pernas e 2 braços. Ele não tava na Brincadeira, Arábia- Lula. Ele não tava na Arábia Saudita. Não tava na Arábia Saudita. Mas, cara, eu achei que isso da mão era uma coisa do passado. Então existe essa... Eu não sei até que ponto agora. Eu não posso falar de Arábia Saudita, porque a gente não mora lá, né? claro. Mas eu não sei até que ponto isso acontece ainda. Mas eu usei... É mais um exemplo, assim, Sim. pra vocês entenderem. Entendi. Porque o apedrejamento, gente... É difícil, né? Apedrejamento. Exatamente. Ele não ocorre assim, Má, vai pra lá que eu vou tacar pedra em você. Né? Não, tem todo... É como Vai se fosse pra corte, tem é? essas coisas tudo de justiça, sabe? Tá. Não é junta 3 pessoas e fala, vamos apedrejar Não. todos. que é a lei Vai ter sharia, juízes, sharia, né? E agora, a relação entre homem e mulher. O homem manda em vocês? Essa é uma pergunta Olha que pra nossa cara, você acha que meu Você- marido manda em mim? Com certeza não. Mas eu tenho certeza que não. Meu marido, sabe o que ele fala? Ele fala assim, olha, lá em casa, a última palavra é sempre a minha. Que é o sim, Debaixo senhora. da cama, sim senhora. Porque tem essa pergunta também, né? Se a mulher Lógico é que submissa ao homem. Até porque, assim, hoje em dia tem muito isso de tipo, eu mando no meu marido. Meu As marido pessoas gostam manda. de dizer isso. Exatamente. E as pessoas não entendem que em um casamento não existe nem quem vai mandar em você e nem quem você vai mandar, né? Então, assim, você pede pro seu marido pra você sair? Gente, eu não peço, né? Obviamente que se eu falar assim, Aduli, meu marido, Adel, tô indo. Adel? Tô E o indo seu? pro shopping. Mose. Na verdade, é Não, Mahmoud, Mose- mas todo mundo conhece ele como Mose. Mose é o mozão. Ô, Não, Mose. juro, É as Mose pessoas... mesmo. É Mose mesmo? Na rua. Eu achei que era apelidinho, eu achei o Mose. Então, não. Não, virou tão real esse apelido que nas ruas as pessoas falam, ai, olha o Mose. E as pessoas chegam, pedem pra tirar foto com o Mose. Ai, eu posso chamar ele de Mose? Não, virou Mose. Tá. E o Adel? E o Adel, esqueci o que eu ia falar. Não, se você tem que pedir pra sair Pedir pra pra- ele. Então, se eu for pedir pra ele, Adel, não vou pedir, né? Você não Você vai pede, tipo informar, assim, você fala assim, não é tô seu, indo, eu seu vou- pai, né? Tipo assim, Sim. me dá dinheiro pra eu ir É. lá na esquina comprar um pão. Não, mas você tá avisando que você vai sair. Posso falar? Aqui em casa, Tem que avisar. né? nunca eu saí ou ela saiu sem falar, tô indo em tal lugar, tô Mas indo em tal faz lugar. parte do relacionamento. Até pela segurança, né? Exatamente. E eu não acho que isso é ruim, eu Mas acho faz isso parte ótimo. de um relacionamento Nunca pedi. dar satisfação, não É. dá? Tipo, Nunca ela saiu e eu falei, você não avisa? Não, porque ela já avisa, tô indo em Sim. tal lugar. E Isso- quando ela às vezes esquece, ela fala, putz, esqueci. Saí de tal lugar, acabei vindo jantar com a minha amiga, tô em tal lugar. Cara, eu acho isso demais. Não faz Não, parte de um relacionamento saudável? Eu acho. Aquilo que eu te disse, a conversa. acho. As pessoas não têm mais tempo de conversar. Eu acho, mas eu gostaria que ela me pedisse e tivesse vírgula, amo. Um bilhetinho, assim, né? Estou indo, posso ir no restaurante com a minha amiga, vírgula, amo. Eu falo, sim senhora, pode ir. Senhora, Eu gostaria que ela me amo. chamasse de amo, De mas amo. não rolou, Não rolou? Não rolou. Por Ela- que será? Não rolou, Não eu tô combinou. insistindo, mas às vezes ela fala de zoeira. Porque assim, posso pedir a comida, escolher a comida hoje? Meu amo. Meu, Meu amo. Tipo, é que eu assistia. Sabe por que é isso? Minha namorada me chama de Lorde Supremo. Nossa! Sério? que isso? Ah, para, velho! Lorde Supremo? Imagina se eu chamasse meu marido assim, ia falar, coitada, submissa assim. Exatamente, Lorde Supremo. Não, deixa uma muçulmana. Mas não. o lance do amo é porque, cara, eu assistia a Dini é um gênio. Não sei se você Ah, assistiu. assistia muito. Lembra? Lembro, E ela muito legal. chamava ele de amo. Então, meu sonho é que minha mulher me chame de amo, mas ela não chama, não. Ela chama de idiota às vezes, chama de burro, mas ame nunca rolou. Ame não Mas rola. isso, então você não precisa pedir permissão. Posso fazer tal coisa? É uma e ele fala não. conversa. É uma conversa, né? Às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, quando que você vai pedir pro Mahmoud assim, posso ir no shopping? Aí ele vai falar não, sem Juro. motivo Nunca nenhum. aconteceu. Nunca Ah, porque eu não aconteceu quero. isso. Já aconteceu assim, eu acho que eu vou com as meninas não sei aonde. Eu acho que vou não sei o quê. Fica com a Budi, com meu filho. tá. Sabe? Mas não tem isso. O que eu falo? Dentro de um relacionamento, você vai fazer coisas que você não quer pra agradar o seu marido. Exatamente. E ele vai fazer As coisas que pessoas você... não entendem Não isso. entendem. E por isso que tá tendo, assim, É. relacionamentos vazios. É, Você vai ter que exato. fazer coisas que você não A gosta galera pra acha que agradar. É você vai normal.
casar, vai namorar. Ah, é só a minha vontade. Não, gente, Aí, são por que duas não vai- pessoas. Fica Exatamente. sozinho, então. Fica Fica sozinho, você sozinho. quer só fazer. É egoísmo. Eu já tive que assistir Grey's Anatomy por causa da minha mulher. Ela já assistiu Aquaman por minha causa. Então, eu A tenho gente que assistir morreu por causa Viking disso? por causa do meu marido. Exatamente. Você morreu por causa disso? Não, tá tudo certo. É um agrado. É, eu Agora, durmo, tem dia que fico ela. Eu tem dia que ela acompanho ele, fala. mas eu hoje, durmo. eu vou assistir Vingador. Ela fala, vai você. Eu falei, graças a Deus que ela não vai ver o Thor sem camisa. Eu não quero que ela veja também. Exatamente. Mas eu acho que é isso. Isso é legal. A galera entender também que, cara, você fazer uma coisa pra agradar outra pessoa não é nada mal. Não é submissão Eu isso. fui no Maroon 5, no show do Maroon 5 2 vezes com a minha mulher. Aí é Sem tortura. cantar as músicas? Aí é tortura, aí é Não. tortura. Não, Meu marido foi no Ed Sheeran comigo. Você acredita? Eu acredito. Meu marido com as minhas amigas, eu iria, todo se mundo. minha mulher quisesse, eu iria Sim, também. então, ele vai fazer, ele nem sabia nada das músicas, eram músicas, sabe, mas ele foi porque Eu acho legal. Você vê que a pessoa gosta muito de uma coisa e você tá lá e ela dá valor porque ela sabe. Ele não Exatamente. gosta, mas tá aqui. Sim. Acho Ele não legal. gosta do que tá acontecendo, mas ele gosta de você É. o suficiente. Não, de olhar né? pra ela e falar, cara, ela tá Ela tá gostando feliz. muito, olha É, que tá legal. feliz. Eu acho que isso falta muito num casamento, né? É. Você querer a felicidade do outro antes da sua. Né? Porque as pessoas falam assim, não, primeiro, a gente tá numa época que as pessoas ensinam a gente agora, né? As crianças são ensinadas assim, ó. Você tem que ser feliz. Exatamente, você em primeiro lugar, depois os Não. outros. Eu né? gosto muito mais de dar presente do que receber. Não é tão muito mais bom? legal. É muito eu mais amo legal. também. Você vê a felicidade do outro. Eu acho tão legal quando eu vejo a minha mãe feliz, meu marido feliz quando eu fiz uma surpresa pra ele, Exatamente. sabe? Exatamente, isso falta, né? Isso tá em falta falta, bastante. né? Por isso que tá tão difícil se Mas por que eu tô perguntando isso? Porque eu tava vendo na Wikipédia, até falei com vocês antes, né? O lance de o homem ser superior. Muita gente pega um trecho que eu acho que é o verso 34. Eu não entendo muito, né? Tá falando que é a quarta sura do Alcorão. E eu vou ler aqui, aí vocês falam dessa interpretação como que é. Os homens têm autoridade sobre as mulheres, pelo que Alá preferiu alguns a outros. E pelo que despendem. Cara, o que é despender? Não faço ideia. Procura aí, então. Procura aí no Google. A gente tem inteligência limitada. De suas riquezas. Acho que despender é gastar, né? Eu acho que é isso. Despender é você abrir mão. Então, as íntegras são devotas, custódias da honra, na ausência dos maridos, pelo que Alá as custodiou. E aquelas de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito e batei-lhes. Então, se elas vos obedecem, não busqueis meio de importuná-la. Por certo, Alá é Altíssimo Grande. Na teoria que tá falando que pode bater se a mulher pisar Todo fora da mundo linha. fala sobre isso. Vocês apanham dos seus maridos? Exatamente. Todo mundo. Você já até fez vídeo sobre Já isso, fez né? vídeo sobre isso? Já Então é fizemos uma vídeo dúvida sobre também que os pessoal... Meu marido nunca colocou um dedo. Nunca levantou a mão pra mim. E um homem muçulmano, ele tem que tratar sua mulher como fosse uma rainha. A mulher é muito valiosa na religião. O que eu disse pra vocês? Eu falei, textos fora de contexto. Um versículo cortado, às vezes tem mais pra frente vai ter uma explicação em relação a isso. Complemento em relação a isso. Exato. O homem não pode bater na mulher. O homem tem que respeitar a mulher. O profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja com ele, que é o profeta que a gente segue, a gente ama todos os outros, Jesus, Abraão, todos, mas o profeta, como profetas, ele disse, o melhor entre vós é o melhor que trata as suas mulheres. E ele disse, eu sou o melhor deles. Porque ele nunca colocou... E tem uma passagem que também, um hadith que fala que a esposa de um dos profetas, ela, não sei o que ela fez, e seu marido ficou muito bravo com ela. Aí ele falou, eu vou te bater. Aí como ele foi falar assim, como que eu vou bater na minha esposa? Pra ele não descumprir a palavra dele, ele pegou uma pena e fez assim nela. Então não pode, não é proibido o homem maltratar a esposa. E a questão de melhor que trata suas mulheres é todas as mulheres da sua convivência, não só a esposa. A mãe, como tratar e respeitar a mãe, a filha, a irmã, as pessoas da sua convivência, a funcionária, a pessoa que tá passando na rua, entendeu? Entendi. E aí, uma coisa, assim, esse capítulo da sura que você leu é da sura das mulheres, né? Chama An-Nisa. Então, é uma sura das mulheres, falando das mulheres. E aí é o que a Má falou, né? Tem ali um trecho falando isso, e aí tem toda uma história por trás daquilo. A gente tem que sempre prestar bem atenção nisso, porque, assim, as pessoas perguntam pra mim, eu não sei se você sente isso, eu percebo quando as pessoas tem uma dúvida, igual se eu posso ficar sem lenço em casa, se eu tomo banho. Isso é uma dúvida boba que as pessoas
tem curiosidade, realmente. E tem gente que pergunta pra gente, assim, seu marido bate em você? Seu marido tem 4 mulheres? Seu marido... Assim, a gente sente quando a pessoa tá querendo ser passiva-agressiva e a gente sente quando a pessoa tem realmente uma dúvida, né? E aí as pessoas quando perguntam, seu marido bate em você? Às vezes as pessoas afirmam isso pra mim. E aí eu fico pensando, né? Primeiro, eu sou Como brasileira. você consegue ficar com seu marido se ele bate em você? Afirmando. Exatamente. Isso Aí que o Brasil é o quinto em feminicídio. Exatamente É. isso que eu ia falar. Violência doméstica e tudo mais. Exatamente. Tá certo? Não, não tá certo. Então você tá querendo justificar que aqui no Brasil acontece isso. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer que tudo tem um contexto e de maneira alguma isso vai ser permitido, né? A minha pergunta era só se a interpretação do sagrado permitiu o homem de bater. Não tô falando de você no caso da sua pergunta, mas a gente percebe que as pessoas afirmam que a gente apanha, afirma que a gente não trabalha, afirma que a gente não estuda, afirma, e a gente fica assim, olhando assim. As pessoas sabem mais do que a gente mesmo. Às vezes eu até, será mesmo? A pessoa tá falando com De tanto... onde veio É essa- que uma mentira dita várias vezes acaba se tornando uma verdade, mesmo sendo Não, uma e a mentira. falta de... Eu acho que esse podcast vai ser muito importante nisso, porque ele vai atingir Informação, um né? público que não é de vocês. E muita Sim. gente vai falar, deixa eu escutar e entender. Mas tem uma coisa também, só desculpa, não adianta nada a gente falar se a pessoa não quer ouvir. Ah, sim, quando a pessoa não quer Não acreditar, quer não acreditar, adianta. ela Vai não vai. entrar pelo ouvido e pelo Pode outro. falar tudo. A pessoa não quer ouvir, ela não vai. E de onde vem essa ideia de o homem ter várias mulheres? Era uma coisa no passado, podia ou pode? É algum tipo de acordo? Como que é? Sempre teve, né? Antigamente, né? Os homens não, sempre mas- tiveram. Mas aquele lance, né, de ter um harém. De onde vem essa ideia Então, do harém? exatamente dessa ideia aí. No passado, os homens podiam ter, em todas as religiões, um harém. E aí, na religião, no islamismo, foi a primeira ordem. Colocou um limite. Assim, aí você fala assim, então 4 pode, né? Ah, é? Mas assim, Ele pode 4, homem muçulmano. É mesmo? Pode casar com 4 mulheres. Mas não é esse oba-oba, essa festa que o povo acha que é, não. Mas pode até hoje? até hoje. Até hoje. A gente Caramba. conhece Mas nem gente tudo que Deus eles me podem, livre. eles devem. Não é obrigatório. Mano, Não é imagina obrigatório. casar com 4 mulheres, cara. Imagina 4 TPMs. Eu fui fazer Nossa, cada. não. Não, você não vai ter sossego, porque vai ter uma TPM, uma por semana, e você vai ter o mês inteiro fechado. Você não vai viver. Não, 4 sogras. que- Imagina 4 realmente. sogras, velho. Aí você tem um ponto. É um ponto. Então, na teoria pode, mas pouca gente segue isso. Não é seguir, né? É uma opção. Ah, é uma opção. Uma opção assim, por exemplo, o homem quer casar com 2 mulheres. Se ele quiser arriscar, mas assim, não acontece, o que a gente tá querendo dizer é que não acontece assim de forma tão simples. Sempre tem um motivo para isso acontecer. Então, por exemplo, uma esposa que ficou inválida, O homem, ele não... às vezes, né, a gente pode pensar assim, tem homem que, tipo assim, se a esposa tá, sei lá, inválida, tá doente, tá de cama, não vou mais querer ela e, assim, meio que... Separar. Separa, né? Não tem aquele amor, aquele trabalho, não tem uma lei que faça a mulher ser, né, acolhida naquele momento. E aí, para a pessoa, uma opção para o homem muçulmano, por exemplo, não vou casar com ela, então posso casar com outra pessoa e dar o acolhimento para ela. Então, por exemplo, o Mahmoud não vai querer. Mahmoud. Não vou usar ele Ele de nem exemplo. sonha, ele não consegue nem sonhar. No sonho, eu já tô lá em cima dele. Ela já tá brava já. Eu vou te falar que meu Antes dele O pensar... meu já- sogro, ele tinha 2 esposas, mas deixa ela terminar. Tá. Vai, não esquece que eu ia falar, pode contar. Não, fala o que você fala. Não, Você da ia- inválida. Da mulher. inválida. Não, eu tô falando aí, que nesse caso, tem ele- uns... Não é só nesse caso, tem vários outros casos. Mas o que a gente vê, né, hoje em dia? Algum homem aqui, o meu vizinho, ele talvez tenha 2, 3 mulheres. Amante, Amante, a mulher não sabe, a amante não mas tem direito a nada. É, como fala, Não é assumido. é. Exatamente. Isso que não pode acontecer dentro da religião. Não pode ter o adultério. Né? Sim, mas- Isso é assim, um E pecado. tem que ter o consentimento das duas? É. É E aí- isso Bom. que eu ia perguntar. É. Por exemplo, você é casado com uma mulher. Ela tem que deixar você casar com a outra. Ou não? Aí o que vai? No nosso contrato de casamento você escreve: eu não permito que o meu marido case com outra esposa. Se ele casar, a gente se separa. Ah, dá pra fazer isso? Pode. E talvez você nem precise, né? Se você quiser. Você se separa. Eu não escrevi. Você pode se separar se seu marido casar com outra esposa. Eu não escrevi no meu contrato de casamento, Mas mas a ele gente sabe já a tem um sua- acordo entre nós que não.
E outra, né? Você concorda que se tiver tudo ok, que se você estiver amando seu marido, se ele estiver te amando, ele não vai aparecer do nada e falar assim, ó, aqui, casei de novo. Né? Eu acho que esse aqui é um assunto que eu fico muito intrigada, assim. É. Porque se eu fico na minha cabeça, se um homem gosta da sua esposa, Por que ele não vai- tem como ele querer casar com uma outra, porque ele não vai querer magoar a sua primeira É. esposa. Então, pra mim, ainda isso não. Sei lá. Mas, por exemplo, você falou que seu sogro tinha duas Ah, meu mulheres. sogro tinha 2 esposas. E você nunca perguntou pra ele por quê? Ah, meu sogro era. Não, nunca perguntei por quê, mas ele era Da vida. ele gostava. Não era da vida, assim também, mas. Gostava. Ele gostava. E a primeira esposa dele, na verdade, a primeira esposa, ela só não conseguia mais ter filhos, ele queria ter mais filhos. E aí ele casou com a minha sogra, e a minha sogra é da idade, é mais nova que a minha cunhada, que é a primeira filha do casamento dele, Ah, tá. da primeira esposa. E É um ano mais nova. Pera. Ele se separou. Não, ele mantinha as duas, mas uma ficava lá na Palestina e a minha sogra aqui no Brasil. Ah, não convia na mesma casa. porque Não, aí não deve Não, isso é pode. proibido. Ah, não Não pode? pode Não. conviver na mesma casa, não pode dormir na mesma cama, não Achei tem que essa convivia. festa, não Porque harém, pode. você imagina Não. todo mundo junto, Se né? você der uma casa pra uma, você é obrigado a dar Dá. pra outra. Se você der um anel pra uma, você é obrigado a ter condições de sustentar 2 famílias. Entendi. Por quê? Pode casar com 4. É aquilo que eu digo, que eu digo, nem tudo que pode você deve. Pra você casar com mais de uma, você vai ter que, toque, ó, essas regras você tem que seguir. Você não pode demonstrar mais carinho pra uma do que pra outra, mesmo que a gente não consegue controlar nosso coração, mas você não pode demonstrar que você gosta mais de uma do que Entendi. mais da outra. Cada uma tem que ter uma casa. Se você dá um copo pra uma, você tem que dar o copo pra outra. Existem algumas regras a serem seguidas pra não ser uma festa, entendeu? Não pode dormir na mesma cama, não pode ter relação sexual juntas. Cada uma tem que ter sua casa. E o que isso impede, né? A traição. Isso impede o homem de poder trair a mulher e achar que vai ser festa, oba-oba. Ah, tá. Isso, perante Deus, você tem que assumir pra todo mundo, você tem que ter essa coragem, né? De chegar pra sua mulher e falar, ó, eu vou casar com outra. Quantas mulheres hoje são traídas e não sabem, né? Entendi. Isso é uma parte ruim. Não que a gente tá tentando minimizar e nem nada disso, porque eu tenho até medo de falar sobre essas coisas, porque as pessoas acham, assim, terrível. Aí, e se for seu marido, você aceita, né? Essa pergunta Não, a que gente sempre não Ela aceita. acabou de falar, não Não aceita. aceita. Você também não. Não, exatamente. E aí a E gente se pensa, ele quiser também casar, eu me separo. É. exatamente. É como se ele falasse assim, não quero mais você e vou Sim. casar com outro. Então, Mas ele separa. fala, não, eu quero você e a outra. Ah, Então filho, fica quem sem quer nenhum. tudo não tem nada, né? Tá vendo, mandíbula? É, rapaz. Que legal isso, cara. Que assunto interessante. E também a questão do casamento, pra gente falar assim, justificar. É claro, eu não aceitaria, mas eu entendo o porquê dessa possibilidade. Se você casa com mais de uma esposa, evita a traição, claro. Evita com que o homem case com outras mulheres, fique com outras mulheres. Como amantes. Só que, por que não? Quando você casa com uma outra esposa, você tá sustentando, você tá dizendo perante a sociedade que você tem uma outra família. Se tiver outro um filho, você vai bancar o filho, você é o pai do filho, Não você é vai custear bastardo, tudo. Não vai ter essa questão, eu tenho um filho, e agora o pai não quer bancar, não quer quer pagar assumir. pensão. Não tem isso pela religião. Então, por isso que é tudo feito, tudo escrito, tudo documentado certinho, pra não haver a possibilidade de ter o filho ser fora do casamento, você não pagar o aluguel da casa da sua esposa, da sua ex, né? Ou você não pagar plano de saúde pro seu filho, não dar alimento pro seu filho, porque ele não mora contigo ou porque só foi uma noite. Entendi. E o lance de camelo, que tinha aquele negócio, né? De trocar mulher por camelo, né? Pagar mulher por camelo. É lenda isso? Pode ser Talvez que o cultural. dote, né? Pode ser que o O dote é dote seja cultural. camelo. Aí, porque o camelo é um animal que deve ser caro, né? E lá deve ser uma coisa. E na né, época- na época, Aí né? é negócios, né? Negócio. O camelo você vai trocar por não sei o quê, que vai ser um dinheiro, né? Entendeu? Que é o entendi. dinheiro pra mulher. Entendi. O que mais, mandíbula? Que dúvidas você tem? Uma coisa muito legal falando em casamento, as pessoas acham que o homem muçulmano, ele é machista, ele tem que ser machista, não pode tratar bem as suas mulheres. Mas uma coisa que eu sempre digo, o homem tem obrigação de satisfazer até sexualmente a sua esposa. Ele não pode terminar a relação sem ele ter deixado sua mulher satisfeita antes dele, entendeu? Ah, é? Pela religião isso. E as pessoas não sabem sobre isso. Tipo, quando eu falo, nossa, sério, eu não sabia.
Eu não entendi, peraí. Ele não pode... Durante a relação sexual, ele tem que satisfazer a sua mulher Ah, primeiro, antes dele. Não pode terminar a relação sexual sem ele ter entendi. satisfeito a sua esposa. Isso, caramba, é meio pela regra. religião, sim. Pela religião, caramba. Todo mundo podia aprender essa daí, né? Não as só, né, Mandíbula? Você Mas satisfaz. eu sigo essa doutrina. É mesmo? Primeiro ela e depois você? Arrisca. Eu sempre segui essa doutrina. Então, também. a religião já coloca isso pro homem. Tá vendo? E tem cara que só pensa nele, né? Qual que é a sua dúvida, Mandíbula? Primeiro um comentário aqui, muito, ó. Pertinente? O camelo, o Faisal diz que Ah. os preços começam em $55 mil. O quê? Os mais, Ai. mais puros sangues podem ser muito mais Camelo, caros. 55 Ah, mil filho, dólares. então tá reclamando. Tá É, ótimo. Um tá dote ótimo. desse tá ótimo. 55 mil dólares. Nossa. Aqui, ó, em Devia ter 2010, um trocado. fã de corridas dos Emirados Árabes gastou 9,4 milhões com 3 animais. Caramba. Ah, vai falar que até você não queria um camelo. Pô, claro que eu queria. Se oferecerem 3 camelos pra sua mina, ô Mandíbula. Pela minha Pela. namorada? Pela? Por que pela? Não, o que você falou? Vai ser a troca? A troca? Ah, tá, acho que eu troco. Você entendeu o que, o pela? Ah, não, eu quis enfatizar o pela. Ah, é pra pela, trocar. é. Troca fácil, Troca, né? troca fácil. Minha mulher, acho que 2 camelinhos, se for aqueles camelo puro sangue, eu pergunto pra ela antes. Fala assim, ó, vai lá, dá um golpe e volta. É, até porque o dinheiro é dela. Ah, é É verdade. dela. Ah, não adianta nada. Não é pra adianta você que nada. eles vão Ah, pagar. pronto, você não vai lá, vai estar contigo, ela tá com os camelos. É, não adianta. Manda, Mandíbula. Eu ia falar, no começo do papo a gente falou de sunita e xiita, certo? É. Por que tem a visão que xiita geralmente É o radical. é o radical? Eu não sei por que, você sabe? Mas realmente tem essa Tem. visão. O cara, você tá sendo Mas- xiita, né? Virou meio Virou até uma expressão, Eu não é. sei, mas eu acho adjetivo. que os chiitas são até mais. Por exemplo, os chiitas podem fazer tatuagens. Nós Ah, é? não podemos fazer tatuagem. Ah. Não sei por quê, né? Eu não sei, eu não É, sei. teria Os que também. falar chiitas, com eles. alguém Eu conheço vários chiitas que falam que podem fumar. Arguilha, eles fumam, né? Mas nós não podemos. Não sei. Usar esmalte. É. Vocês podem usar o esmalte? Ah, é Não. outra história esse daí. É. A gente Pode ou não? Não, não pode. Não é que não pode usar o esmalte, É o né? mesmo pensamento da maquiagem? Não. Não, mas Não. tem também um pouquinho, É? assim, o Shahriuri É. comentou com a gente, assim, que, assim, por exemplo, a maquiagem também tem esse outro lado do esmalte, porque o que acontece? A gente reza 5 vezes ao dia. Então, pra gente conseguir rezar, a gente precisa estar lavados, né? A gente precisa fazer a ablução, precisamos estar limpos, Que é o Wudu, né? que é o udu Que é que a a Vocês gente tomam faz. purificação. 5 banhos por dia? Não, não é banho. Não é banho, Não? a gente lava a mão, Ah, o nariz, a boca, o rosto, os braços, o cabelo, a orelha, não o cabelo, É. só Entendi. passar um pouquinho de água, e o pé. Isso que é a obrigação para rezar, tá. né? E o que impurifica, por exemplo, que você tá impura, por que você não vai poder rezar? Você fez xixi, se você Isso. peidou, fez cocô, tipo, Ah, é? necessidades fisiológicas. Tá. Exatamente. Relação se você sexual, dormir, dormir. e aí você vai Dormir precisar também? fazer a ablução de novo. Porque Se tudo você, que porque se você dormiu, você saiu da sua consciência. É. você não sabe o que você fez. E aí, por exemplo, se você tiver com esmalte, a mulher tiver com esmalte, a água não vai penetrar na unha. Porque O o esmalte é uma permeável. Ah, tá, é verdade. E aí você não vai estar... Mas vocês Purificada. têm que tirar a maquiagem na hora de rezar também. Sim. Exatamente. Por exemplo, eu só tô de base. A base tá infiltrada na pele, não Aí vai tem sair. problema. Tipo, tá. mas, por exemplo, rímel que é Prova prova d'água. d'água. Ele cria uma película em volta do Ah, cílio, né? entendi. Então, essa E é tem legal essa também relação. falar que a gente faz 5 orações por dia. É, como que são orações curtas? Demora quanto tempo cada oração? Nem 5 minutos. minutinhos. Ah, é? E tem que estar virado pra Meca? Exatamente. A gente usa o Que- aparelho de celular, que tem uma bússola Pra que que lado que é? direciona. Qual é a direção? A gente vê pelo aplicativo, mas tem a direção contrária ao sol, né? A gente coloca a mão pro sol e é pro outro lado que a gente faz as orações. O sol é oeste, né? Leste, né? Leste. Então é pro oeste. Ele nasce no É, onde que oeste e se põe no leste, é isso? Ah, agora Eu não. nunca Não, lembro ele disso. nasce no No leste leste. e se põe no oeste. Aí a gente faz 5 orações por dia e ela é dividida durante um dia inteiro. A gente faz a primeira oração na alvorada, a partir do nascer do sol, né? Mas lá pra 5 e pouca da manhã, aí depois tem uma no meio-dia. Antes, né? Antes do nascer do sol. Antes do Antes do Antes nascer do sol. Antes do nascer do sol. Aí tem uma lá pro meio-dia, uma pras 3 da tarde, uma das 6 e uma das 7. E vocês não podem juntar, tipo, dormir demais, perdi isso daí. Aí você pode. Não é uma opção. Assim, por exemplo, se você perdeu É. e você quiser repor depois,
Pode. obviamente, Sim. mas que não seja intencional, né? Se você perdeu, Ah, sim, dormiu sim, sem sim. querer, você repõe. É que a gente, por exemplo, eu acho que você também, a gente não consegue Você já dormir tem- sabendo que tá a oração, fica a sua consciência, tipo assim, você sabe, vou ter que rezar daqui a pouco. Mas vocês têm isso no despertador ou acorda naturalmente já? Despertador. Eu já. acordo naturalmente já. Eu Pra primeira oração do dia, eu já acordo, meu organismo acorda sozinho, 5 e pouca da manhã. O meu é despertador. Até porque muda, né, um pouco, por exemplo, o nascer do sol, ele não é todo dia no exatamente. mesmo horário. Então tem vez que ele tá mais tarde, hoje, por exemplo, tá até 6:30. Tem Então, hoje foi que horas de vocês? Eu acordei 5h50 hoje. eu acordo 5:30. Mas assim, por exemplo, se tiver horário de verão, o sol, ele nasce muito antes, né? Tipo, 4h30 já tá clareando. Aí você tem que acordar um pouco antes. Sim. Dependendo do país também. E se seus você filhos também, marido ou só você? Meu marido também, todos os muçulmanos que já arcam com... As crianças não têm essa As crianças não obrigação têm ainda, obrigação. pequenas, são Mas a pequenos. gente ensina, né? Eles já veem a ensina. gente rezando. Meu filho vê, sabe que eu tô rezando, ele às vezes abaixa, ele tem 1 ano só. E ele imita, né? Criança E imita. aquilo que a gente falou, a gente tá vivendo isso, não é uma imposição pra criança. Vai fazer parte da vida dela porque ela vê a gente fazendo. Tem que colocar um tapete, não é? Isso. Não é obrigatório colocar um tapete. Se não tiver um tapete, você coloca um tecido, Lugar coloca um limpo, papel. né? Tem Porque que ser um você lugar... Camisa. coloca a cabeça. Pra colocar a cabeça. Isso, a gente encosta a cabeça no chão. E por que 5 orações no dia? Pra gente evitar que façam mal. Porque eu rezei às 5 da manhã. Aí eu sei que a outra oração é meio-dia. Eu vou me encontrar com Deus meio-dia. Não vou fazer isso de errado. Aí depois eu vou encontrar com 3 horas da tarde. Então por isso que ela é espalhada durante o dia. E o lance de encostar a cabeça no chão é em sinal de respeito? Quando a gente tá mais próximo de Deus é quando a gente coloca a nossa cabeça no chão. Adorando, né? Pelo terreno ser Em sagrado? submissão a Deus. Não submissão. em submissão a Deus. Não tem nada a ver com As o mundo. mulheres muçulmanas são submissas, sim, a Deus. Assim como os homens muçulmanos também são submissos a Deus. Entendi. Fala, Mandiba. Eu ia falar um tempo atrás, eu lembro que deu uma polêmica muito grande no mundo do futebol, porque o Mohamed Salah, jogador do Egito, egípcio, jogava no Liverpool, ele teve um dia, eu não sei se é um dia sagrado, eu não lembro mais ou menos. É do mês do Ramadã. Só Tava que sem comer, né? Só que era uma partida muito importante e pela religião ele não poderia jogar, mas ele foi e jogou e ele é um dos melhores jogadores do mundo. Pelo menos naquela época era com certeza um dos 3. E aí os egípcios estavam boicotando ele na seleção porque ele jogou essa partida pelo Liverpool e teoricamente Não poderia. Não Mas poderia. por causa do Mas horário, por quê? será? Será? Porque... Então, eu acho que não é Não que era- ele não poderia. Eu acho que como ele estava de jejum, né, no mês do Ramadã, são 30 dias, mais ou menos, né? Às vezes dá um pouquinho menos. Mas são 30 dias que a gente, assim, se conecta com Deus. Sim. Assim, real. Assim, a gente tem um aumento de fé nessa data. E aí a gente não come do nascer antes até. Da alvorada. Da alvorada Alvorada. até o pôr do sol. Então a gente não pode comer e nem tomar água. Nem água. Nem água. E aí, dependendo de onde foi o jogo, o calor que tava, provavelmente ele não poderia participar desse jogo. Porque teria que se hidratar Exatamente. Mas agora eu não entendi. Por que, É, que será dá que uma ele... pesquisada. eu vou dar uma pesquisada melhor. E o Ramadã como funciona, então? Porque você tem que beber água, o corpo precisa de água. Aí você só pode depois de anoitecer, é isso? É, exatamente. E é uma coisa muito legal, assim, que eu gosto muito de falar hoje em dia, né? Porque, assim, eu sempre fiz o jejum a minha vida inteira, né? Eu também, acho que eu faço desde os 5, 6 anos. Eu também, desde os 6 anos. Eu ficava sem comer e eu achava o máximo, né? Porque é um mês muito especial pra gente. Então, a gente, realmente, as crianças entram no clima, a gente tem confraternização todos os dias, a gente come na casa de alguém. Então, é bem legal. E aí, eu gostava muito do mês, e aí, quando a pessoa oferecia um lanche pra mim na escola, eu falava, não posso, porque eu estou de jejum. A pessoa, nossa, você é louca, você vai morrer, você vai desidratar. Como você vai ficar tanto tempo sem comer? Eu morria de fome. Gente, eu não consigo parar de pensar no café da manhã, enfim, né? Aí, hoje, né, teve a moda do jejum intermitente. Eu fiz o ano passado. Exatamente, que é Era- ótimo pra saúde. Era das 8 até, sei lá, uma hora. Tem gente que faz de 10, Fazia 12, 16. 16, Tem gente que faz 24. 24 horas. 24 não, É. 16 eu fazia. 24 horas sem comer e não morre. E pelo contrário, né? Faz bem pro organismo, claro. tem um detox natural, tem várias coisas, né? Que hoje a ciência, graças a Deus, me ajudou para eu poder responder, né? Porque, igual a Má falou no começo, a primeira coisa que a gente faz é
obedecer a ordem de Deus. Então, Deus mandou jejuar, a gente vai jejuar. E às vezes a gente nem sabe o porquê, né? Na época não era moda fazer, tinha que comer de 3 em 3 horas, senão a pessoa morria. E hoje a gente já enxerga benefícios científicos, né? Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto dentro da minha religião, que tudo tem um porquê. Pode ser que a gente não saiba hoje, Sim. pode ser, mas tem um porquê, Tem um porquê. tem um benefício. Por que a gente reza 5 dias? Pra gente se conectar com Deus, pra não dar tempo da gente pensar em coisas ruins, mas além disso vai ter mais coisas que a gente vai saber no decorrer da vida, né? E o jejum é um deles, então a gente fica sem comer do nascer da alvorada até o pôr do sol, e aí a gente se conecta mais com Deus, a gente lê mais o Alcorão. É uma purificação da alma, do Exatamente. espírito, sabe? É um jejum, assim, espiritual, um jejum alimentar, né? Mas trabalhar pode ir normal. A gente faz tudo. Fazer tudo. Só não pode comer, beber e ter relação sexual durante o período do jejum. Depois, quando quebra o jejum, Tá. Aí a gente come. aí pode E aí, fazer tudo, a normalmente- vida normal. Normalmente vocês comem o quê, por exemplo? À noite, uma comida Quando a leve? gente quebra o jejum, eu vi que você já conhece a tâmara, né? É. A gente quebra com tâmara, tem costume. Se você Ah. tiver uma tâmara, por quê? A gente ficou o dia inteiro sem comer. Glicose, rápida. Exatamente. Pra já te dar energia. E água pra te hidratar. Claro. Exatamente. E aí a gente Toma é um sopa, período tem costume de tomar sopa, É, né? Também. tomar sopa, depois come um pouquinho aí Sopa vai não é comer. janta, né? Não, é só a entrada. Não, eu sei, mas não tem, ah, tem esse meme, né? tem. Sopa não é Não, janta. mas sopa não é janta, não. No Ramadã Não, ainda, no Ramadã não. não. É. É só um dos pratos de É entrada a que tem. entradinha. Mas- Ca- E é, depois você não viu a sobremesa. Não, a cultura de vocês é fantástica. Pra comida é fantástica. Pra comida. Ontem a gente estava num evento de comida Caramba, e comeu- aí foi um historiador, assim, falar bastante sobre a culinária e várias coisas que a gente tem aqui, que a gente Que a gente come, nem que a gente sabe. fala é da Bahia. Sim. Aí você fala assim, não, Sério? foram os árabes que trouxeram. Tipo o quê? Vamos lá. Vocês lembram de alguma coisa? Arroz. Arroz. Em árabe a gente fala arroz. É? É. Vem. A palavra É. vem do árabe, ó. É. O café. O café. A gente Acarajé. fala que o Brasil, acarajé. Acarajé, O sabe? acarajé. Acarajé. Lá no Egito, eles... É Egito que ele falou? É, Egito, acaraj. Aqui jé, aí que fica acarajé. E eles não Caralho. E sabiam eles que trouxeram, é. né? Que loucura, né? Tem muita coisa. É. Café. Alface, a gente fala ras. Alface, ras. E o Café? café que a gente fala que o Brasil é o maior importador de café, né? E É. aí Exportador. exportador, olha, exportador de café. E aí a gente fica pensando assim, nossa, né? E aí quando ele contou a história legal, ontem né? Veio de lá? do café, veio de lá. Não, fala Entendi. lá da... Das cabritas, Da cabrita, das né? cabras, né? O quê? Que como eles descobriram, né? Foi um sultão, né? Muçulmano e árabe, né? Ele tava, eu não lembro em qual região, você lembra qual Não, região não que ele lembro. falou? Uma região. E aí ele percebeu que as cabras, né? Quando comiam umas sementinhas que tinha ali da árvore, ficavam louconas, assim. Começavam a ter uma energia e não É. dormia e tal. E aí, como nós muçulmanos, principalmente nesse período, né? Do mês do Ramadã e até em outros períodos mesmo, a gente acorda à noite para rezar. Nos últimos 10 dias do Ramadã, a gente acorda os últimos 10 dias, todas as noites para orar. E aí a gente precisava de energia. E não bebe, né? Não toma nada que faz mal à saúde. E aí, quando eles viram isso, eles falaram, será que é dessa plantinha aqui? E aí pegaram, como é que fala? Moeiro? Moeram. E aí virou o café. E nasceu dos Ah, árabes. E aí foi pela península, enfim. E aí viralizou, né? viralizou naquela Viralizou época. naquela Café época. viralizou. Você achou aí o... Achei que era isso do Ramadã mesmo. Era do Ramadã mesmo? Era, porque ele teria que treinar uns dias Então, anteriores. será que ele deixou de fazer o dia? Não, ele fez. Ele fez. Ele Então. fez. Durante esse período, se eu não me engano, que era um dia antes da partida. No dia da partida, ele ficou em jejum e nem tomou nada pra treinar e pra jogar. Tá. Então, ele estava sendo criticado antes, porque possivelmente ele teria que quebrar, mas não quebrou. Ah, entendi. tá, Então, o ele pessoal não estava quebrou. criticando sem saber. Exatamente. Então, tá o povo da internet é assim, vendo? né? É assim. Nossa, fala- A gente Sabe- recebe muito ataca hate e depois, assim também. desculpa, não sabia. Ou Não, nem isso me pede lembrou desculpa. a minha professora de educação física, que no mês do Ramadã falava assim, você não vai fazer a atividade porque você vai passar mal no meio da quadra. Nossa, eu ficava com ódio, falava, mas quem vai passar mal sou eu. Aí eu ia lá e fazia. fazia. Falava, onde assina o termo aqui que se eu desmaiar aqui a culpa é minha. Assumo a E responsabilidade. assim, nunca. Quantas pessoas hoje treinam em jejum? Sim. É? Não é? Eu gosto de fazer. Faz muito tempo que eu não treino, mas eu amava treinar em jejum. Acordar, a primeira coisa que eu faço é treinar, sem comer nada.
Mas, por exemplo, você não pode ir numa academia normal, né? Sim, eu treinava Troca, academia troca de normal. aparelho normal. Sim, assim, porque você não tá tendo contato com ninguém. Fica um É claro que o suor do personal... negócio dos caras. mas aí você passa um paninho, é passa nojento, é né? nojento, né? Aquele A galera, sebo a galera escorrendo. não passa um pano Treinava depois. eu e meu marido com um personal, né? No nosso prédio. Ele era homem. Só que com meu marido, ele pegava, não, mexe mais aqui, faz aqui. E comigo ele só falava, ai, tenta arrumar aqui e tal. Sem Entendi. ter toque em mim, sabe? Mas a gente treinava, normal. Entendi. Bacana. Tem mais alguma coisa, Mandíbula? Tem. Aí eu queria perguntar um pouco sobre os conflitos do Oriente, se possível. Não sei se vocês têm o conhecimento mais a fundo sobre esse assunto, igual a gente perguntou pro pessoal da Palestina que veio aqui. Mas, por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui sobre o que seria o jihad pra você. Isso é muito opinião de- importante falar. Jihad, as pessoas acham que jihad é guerra santa. É. E não significa guerra Sempre santa. ouvi que jihad é guerra santa. Não, jihad, o que significa? Significa, como fala? Sumiu a palavra da minha cabeça. Luta contra o seu íntimo. Tipo Tá. assim, eu quero... Me eu purificar. Olha, eu tô vendo essa bebida aqui, eu quero beber. Eu vou usar o meu jihad, eu vou lutar contra os meus próprios instintos, minha própria tá. vontade pra não beber a bebida alcoólica porque é proibida. Isso que significa jihad, é lutar contra o mal, você contra você mesmo, e não guerra santa. Como eu disse, quando você tira a vida de uma humanidade, quando você tira a vida de uma pessoa, você tira a vida de toda uma humanidade. Quando você salva uma vida, você salva a vida de toda uma humanidade. Entendi. E em relação ao povo árabe, vocês se sentem pertencente tanto à cultura brasileira quanto ao árabe, ao muçulmano, né? Vocês também têm muita coisa do Brasil, daqui do país. Vocês pegam muitas coisas, sim, combinam alguma sim. coisa? Vocês sentem que... Um dia é arroz e feijão, outro dia é sim. charutinho de uva. Sim, Então, assim, tá é tudo uma- misturado, né? Música também? Vocês escutam música daqui? Ou tem que escutar mais músicas? Então, a questão da música é um pouco controversa, É? né? Mas é claro, a gente não vai ficar ouvindo músicas que falam, tipo assim, que Funk. desqualifica a mulher, ou que falam palavrão, falam coisas explícitas. Não pode ouvir. Entendi. A música, ela mexe muito com o instinto, né? É. Então, assim, por exemplo, você escuta alguma coisa, aquilo fica na sua cabeça. Mesmo que eu estudei pedagogia, você consegue educar uma criança sem expor ela a algo muito... a um contato. Você consegue, pelo externo, conseguir que a criança entenda alguma coisa ou pratique alguma coisa. A música faz isso com a gente, né? Pelo inconsciente. Sim. Então, E filme normal, tudo bem. Depende do filme também, né? Em relação a cenas que sejam cenas explícitas ou que falam. De sexo, essas coisas. Sim, não pode. A gente não pode nem ver. E eu acho que eu perguntei Pornografia também não é permitido. Eu acho que eu perguntei só antes de começar o programa. Eu não perguntei aqui. Me corrija aí. É uma pessoa que queira se tornar muçulmana. Eu, por exemplo. Qualquer pessoa. Qualquer pode ser. pessoa. Qualquer pessoa. Qual é o processo? Tem que estudar. Tem que estudar muito. Minha mãe é convertida. Ah, é? A minha mãe, ela é muçulmana convertida, já tem, sei lá, mais de 30 anos. Ela estudou muito antes de se converter. Não é porque meu pai era muçulmano. Ela já era, na vida dela, ela já era uma pessoa que já se condizia as atitudes dela com uma atitude de uma pessoa muçulmana. Ela era mais, ela não gostava, ela não bebia, ela não usava decote, roupas muito atraentes, assim, tipo, que chamam muito atenção. Então, ela já era muçulmana sem ela saber, eu falo. Aí ela estudou bastante, leu vários livros, leu o Alcorão Sagrado, aí sim ela se tornou muçulmana. Agora pode conhecer uma mesquita. Mas como tem alguma prova, alguma... Não tipo, é prova, né? uma cerimônia? Sim, tem. Não é uma cerimônia, né? Pode ser você, sim, mas você fala umas líder palavras religioso, pra se converter. e você fala, Mas tem que Ashhadu ter um an la- líder pra Não te- precisa Não ser precisa ser um- presente. Ah, não? Tem que ter testemunha, né, no caso, né? Exatamente, É. você precisa testemunhar isso, né? Você precisa falar Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. O que significa isso, né? Testemunho que não há divindade a não ser Deus e que Muhammad é o seu mensageiro. Então, quando a pessoa está acreditando nisso, ela está acreditando no primeiro pilar do Islã, né? Então, você se converteu com testemunha, né? Sim. Uma pessoa precisa estar ali ouvindo você falar, e aí você já se torna um praticante do Islã. Aí você precisa cumprir todos os outros pilares, né? Entendi. A gente faz 5 orações por dia, a gente faz um jejum por ano, né? O mês do Ramadã. A gente tem que Zakat. fazer o zakat, que é a caridade. O muçulmano, ele é obrigado a fazer caridade.
E esse zakat dá 2,5% do seu lucro líquido anual. Se você juntou 100 mil reais num mês, está guardado esses 100 mil reais, você tira 2,5% e doa para uma pessoa necessitada. Não necessariamente muçulmano. Esse zakat precisa ser para muçulmano. Ah, tá. Mas Tem fora isso, Tem a a gente... sadaca, A né? sadaca Hã? que a gente tem que fazer também. Ah, é? Chama sadaca. E a gente tem que fazer sempre doações para independente de seja muçulmano ou não. Entendi. E os atos terroristas, eles são dentro da comunidade de vocês, eles são Recriminados? recriminados? Com certeza. Ah, Até porque prejudica, né? a imagem, A né? imagem Isso da que eu fico religião. pensando, né? Eu até queria perguntar, a gente conversou com aquele dia com a Mainara e com o... Eu não- Da Juventude Sanaúde, né? Isso, Sim. isso. A gente perguntou pra eles, vocês falaram que o marido de uma de vocês é palestino, né? O meu. Qual que é a opinião dele a respeito do conflito Israel com o Hamas e a opinião sobre o Hamas? Ou se pelo fato de estar aqui no Brasil também, essa opinião ficou um pouco deixada de lado ou não? Então, o que eles falam? Até porque minha sogra é palestina e eu pergunto pra ela, porque, querendo ou não, a gente não tem tanto conhecimento. O vô dela é palestino. Ah, tá. Pai da minha mãe. E daqui a gente não sabe exatamente o que acontece. Será que a gente fica... O que acontece? Eu perguntava pra minha sogra e ela ela conta histórias que ela teve que ficar escondida na caverna. Com 7 anos, ela estava no conflito de 1967, quando tudo estourou, a guerra dos 6 ou 7 dias? Me confundi 6 agora. dias. Dos 6 dias? É. E ela conta coisas absurdas. E eu até um dia contei no meu Instagram e as pessoas ficaram chocadas. É muito pesado o que acontece. E a questão do Hamas lá é que ele é um partido político e que eles acabam tendo que usar os meios que eles têm lá para poder defender a população. Basicamente é isso que acontece. Existem pessoas que são contra, existem pessoas que são a favor a isso, porque não existe alguém que defenda eles, Entendi. né? A própria ONU, né? Falta atitude, né, das pessoas. Porque eu escuto também o meu avô, eu lembro dele aqui, e faz muitos anos isso, né? Meu avô já faleceu. E ele falava assim, é um absurdo realmente o que acontece, né? E hoje a gente está tendo uma arma muito forte que são os vídeos, né? Sim. Então hoje a gente consegue provar aquilo que está acontecendo. E assim, não é que a gente quer mal, por exemplo, as pessoas acreditam muito que é judeu contra muçulmano, não né? Então assim, a guerra da Palestina... Ou árabe, né? Contra judeu. Contra né? judeu, exatamente. E, na verdade, né, são só direitos básicos humanos, né? Na Palestina, às vezes, não chega eletricidade. Às vezes quase não chega. Quase não chega. Medicamento, alimento, a vacina, até a própria vacina. Eles falaram que sim, não o dá. Avatar... Tem uma contagem Sim. errada lá. Mandaram vacinas vencidas lá para a Palestina também. E aí a gente fica pensando, né? Não é uma questão de guerra religiosa, é questão de ser humano mesmo, né? De você conseguir. Por isso que hoje a gente tem tantas pessoas que não são muçulmanas e que são contra o sionismo, né? Que não é... A gente não tá falando de judeus em si, até porque tem judeus que também são contra o sionismo. Então, é uma luta, assim, pela humanidade, assim. A gente pensa no outro ser humano. Eu acho que se acontecesse aqui no Rio de Janeiro, eu estaria sendo... honesta com todo mundo e falando a mesma coisa, Solidária, sabe? sempre solidária com a população. Exatamente. É uma população que precisa realmente de uma voz, sabe? E aí a gente tá tendo essa voz, principalmente eu e a Mário, que somos, somos muçulmanas, né? E é muito difícil você encontrar alguém muçulmano aqui no Brasil falando português para explicar. Então, assim, a gente meio que se sente na obrigação, né, de dar essa voz para a família palestina, né? Mas claro que a gente não concorda que mate pessoas inocentes. Não, a gente é contra isso. O Islã é contra isso. Como. Mas quando você tá... não tô querendo justificar, mas eles estão dentro de uma guerra. Eles estão querendo se defender. Do mesmo jeito que o povo... Eles querem se defender, eles não têm armas. Não tem... se você for comparar armamento dos israelenses com armamento palestino, é uma vergonha. Não tem comparação. Tem guerra, né? É um genocídio, né? Aí fala assim,
Palestina enviou ao Hamas, próprio Hamas, né? Eles usam a palavra porque é óbvio que eles querem ser sempre sensacionalistas. Então, Hamas enviou 7 mísseis, que caiu ali na metade do caminho. Assim, não que a gente quer que chegue, mas a gente está falando, não é uma guerra, entendeu? Não é uma guerra justa, não é algo que... Se você vê os vídeos das crianças palestinas falando, e assim, não é de hoje, entendeu? A gente vê essa luta pelos avós. Inclusive, tem um vídeo de uma pessoa sionista falando, né? Os avós vão morrer e as crianças vão esquecer. Então, a intenção mesmo é liquidar, sabe? É deixar aquele território... Aí você, né, pode estar ali com a dúvida, muita gente me perguntou isso. Então, por que não deixa, né? Pega logo a terra, vai para outro lugar, constrói a vida no Brasil. Só que aí depois você pensa, você tá ali na sua casa com seus filhos, e aí vem uma pessoa e fala assim, ó, você vai sair daqui agora, a gente vai demolir o prédio em 3 minutos. E ali tá toda a sua vida, toda a sua história, o seu território, o seu pai, o seu avô morreu ali defendendo aquele território. Você fala, eu vou embora? Eu vou sair? Eu vou para onde? Onde eu vou começar? Então, assim, é mais do que só um... E muitos acabam sendo fugidos. Olha quanto o Brasil tem muitos refugiados. Acho que, se não me engano, amanhã é o dia do refugiado, não é? Exato. Não sei o dia do refugiado, mas na Jordânia tem bastante refugiado palestino. Tem refugiados, pra gente que tá longe, é impossível a gente não consegue ter total dimensão. Na pele, não dá pra saber. Não dá pra saber. A dor dos palestinos, a dor dos israelenses que perdem, não dá pra saber. Não tem como saber. Mensurar, né? A gente só pode escutar as pessoas que têm essa experiência de vivência e falar, tá, ela tá falando porque ela viveu lá, ela sabe que é isso. Exatamente. A gente não tem, a gente só pode tentar entender, né? Exatamente. Se colocar no lugar do outro. Mas obrigado por vocês terem vindo aqui. E tem alguma coisa que eu não perguntei ainda que vocês acham legal falar? Eu acho uma coisa bem legal falar sobre o preconceito contra as mulheres no Brasil, né? A questão do emprego, a questão de ter espaço. Eu acho... A gente teve situações que a gente não conseguiu emprego por causa do uso do hijab. Mas eu acho que isso está mudando, né? A nossa voz, a gente está conquistando um espaço, falando sobre isso e tentando normalizar para as pessoas entenderem que a mulher muçulmana é uma mulher como qualquer outra mulher. Ela vai fazer o trabalho como outra. Sim, que o lenço não é um limitante, que não limita em nada a gente, não vai... o lenço não está cobrindo nossos pensamentos, a nossa inteligência, que pelo contrário, existem várias mulheres muçulmanas que ocupam cargos elevadíssimos, cargos importantíssimos, e é isso que a gente está querendo mostrar. Eu já fui... um outro trabalho também, eu não consegui, porque fui considerada uma pessoa muito séria pro cargo. E eu já estava praticamente contratada, e no RH me responderam, na hora da entrevista, começaram a perguntar se a minha mãe usava lenço, coisas que não tinham nada a ver numa entrevista num hospital. Sim. E depois soube que eu não fui contratada porque eu era uma pessoa muito séria pro cargo. Séria? Sendo que eu sou nutricionista. Para uma nutricionista trabalhar num hospital, ela tem que manter uma postura, né? E depois disso eu falei assim, quer saber, acho que eu tenho que virar uma palhaça mesmo, por isso que eu tô na internet. Eu não achei você séria, né? Não, ela não é séria. Eu sou mais séria que ela, eu acho. Mas é exatamente isso. Eu fiz uma participação no TEDx aqui de São Paulo e eu comecei o meu discurso falando exatamente disso, né? E eu percebi que eu ia ter que ser algo a mais na minha vida quando eu estava na faculdade ainda, e aí um moço passou buzinando e me chamou de mulher bomba. Mas assim, muito... Aquilo ali pode ser, para algumas pessoas pode falar, ué, e daí? O problema é dele. Você é uma mulher bomba? Não. Mas aí, como eu estava, eu tinha recém-chegado na faculdade, tinha amigos lá perto de mim, aí eu fiquei muito sem graça. E aí uma amiga minha veio falar assim, Karima, aquele homem, ele falou aquilo lá de você porque você é uma mulher muçulmana. Mas se você fosse só uma mulher, sem ser muçulmana, ele também usaria da má fé. Ele ia falar alguma outra coisa. E você ia sofrer algum abuso, ele ia ser... Enfim, ele ia falar alguma porcaria. Ia ser escroto de alguma forma. Exatamente. E aí ali foi quando eu pensei assim, eu falei, pô, além de ser mulher na sociedade... eu vou ter que ser uma mulher muçulmana. Então, assim, eu vou ter que carregar, assim, lá comigo... você se deu conta do que... eu me dei conta da vida real, né? Porque até ali eu estudava em escolas e eu tinha vários amigos, eu falei, não vai ser assim. E aí foi quando eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa a mais pelas outras mulheres muçulmanas. Porque, graças a Deus...
Eu, a Mariam, a gente tá conseguindo fazer um trabalho legal, a gente tem um alcance muito legal, muito bacana. Mas, assim, ainda tem muita gente pra gente transformar, né? E a Claro. gente não quer que ninguém vire muçulmano, Não, né? a gente não tem objetivo nenhum de converter as pessoas. A gente não quer converter as pessoas, virar o só quer Brasil, que virar, ai, aceite. todo mundo seja muçulmano. Não, o nosso objetivo é só trazer informação. Esclarecer, né? A partir da desinformação, a gente leva informação. Entendi. Eu acho justo e acho que a gente tá fazendo nosso papel aqui, né? Ah, é Sim, muito Né? Que é uma agradecer dúvida. o convite. A gente, eu Não, pelo é menos isso, perguntei tudo e elas não deixaram eu responder nada, né? É, com Responderam certeza. e de uma forma muito coloquial, muito que todo mundo vai entender. Isso E que é é isso que a importante. gente Exatamente. aborda. Não é não- um velho falando com palavras, usando trechos de. Não, vocês falaram de igual para igual. De Achei igual pra muito igual. legal. Né? Exatamente. É o nosso objetivo, né? É. A gente transformar essa ideia que as pessoas têm da gente ser careta, da gente não poder conversar, da gente não saber Submissa, assunto, Sim. submissa. Pessoa, imagina, sabe aquele desenho que você fala assim para uma criança imaginar alguma coisa? Se você colocar 20 mil brasileiros brasileiros que não são muçulmanos, né, que não conhecem o islamismo, desenhar o que é uma mulher muçulmana, certeza que a gente vai estar em Nossa. casa, atrás do Ou fogão. vai ter uma bomba, ou vai ter uma coisa assim. E aí a gente está tentando criar esse novo olhar, né? Que é o que todo Mas a mundo gente- precisa, A né? gente tem que agradecer também, porque tá mudando. Tá. Querendo, é o trabalho de formiguinha, tá mudando. É. Sabe por que tá mudando? Grandes marcas fazem trabalhos com a gente, né? Exatamente. Pô, Sim. que legal. E por que que eles se a gente não tivesse um conteúdo legal que levasse informação, que levasse conhecimento para as Não ia pessoas, fazer. não iam fazer. A gente atinge um público muito grande. O meu público, mais de 90% não é muçulmano. Ah, é? É? Caramba. E não sabia. 95% é muçulmano, é mulher. E mais de 90% não é muçulmano. É Que incrível. legal. Então, o que eu fico mais feliz ainda, tipo, mais de 500 mil pessoas e quase 1 milhão de pessoas, porque tem a outra rede lá, o TikTok, são pessoas que não são muçulmanas e querem conhecer a religião. É, Não é muçulmano querendo me ouvir, entendeu? exatamente. E passa então o Instagram para o pessoal seguir. O meu Qual que é? Instagram é Karima Orra, Karima com C e M de macaco e ORRA. O meu é Mariam Chame, aqui ó. Tá aqui atrás. Mariam, e só colocar o Chame. Chame com CH. CHMI, Tá. underline. Mariam Chame, underline. Tá. E eu vou mudar aqui. Normalmente eu pergunto para as pessoas, façam 3 perguntas, mas como é muito específico o que a gente está falando aqui, eu vou mudar a pergunta para vocês no final. Ser mulher muçulmana é, e vocês respondam como vocês quiserem. Quem quer ser a primeira? Ser mulher muçulmana é ser corajosa, é ser forte, é ter que se impor, é ter uma responsabilidade enorme, ainda mais sendo aqui no Brasil. Ser mulher muçulmana é ser mãe, é ser esposa, é ser dona de casa, trabalhadora, que dirige seu carro, que se impõe, que tem voz. Isso que é ser mulher muçulmana. Karima? Sobrou alguma coisa pra mim? É, ela falou tudo, não deixou mas eu nada. vou falar. Mulher Completa muçulmana é com- uma mulher. Pronto. É, pronto. É o que deu. É isso. Poxa, deixava Obrigado. alguma palavrinha. É, mas obrigado mesmo pela Obrigada, a presença gente de que vocês. agradece o convite. Obrigado por todo mundo que está assistindo aí. Deixa seu comentário. É muito importante você deixar seu comentário. E vai lá e conhece mais. Eu já estou seguindo ela. Siga vocês também. Tem canal no Obrigada. YouTube? Não. Ainda precisam Não. fazer um canal. Não, é eu legal. tenho, mas eu adorei o seu estúdio. Eu tô É. fazendo um estúdio na minha casa Aí, também. tá vendo? Já, acho que talvez mês que vem já tá pronto. Que legal. Porque eu vou começar a me dedicar mais pro YouTube. Eu Boa. tenho, só que eu não me dedico. Tá bom. Então, sigam elas que vocês vão ficar sabendo mais das novidades. Mandíbula, recados finais. Pessoal, curte o vídeo aí, se inscreve no nosso canal, se inscreve também no nosso canal oficial de cortes, que vai ter muita coisa legal sobre o papo lá. Isso. E nas nossas redes sociais, no Instagram do Inteligência LTDA e no @Vilela, no Facebook do Rogério Vilela. E agora estamos fazendo lives também na Twitch. Tem também o show desse podcast que vai acontecer quando, Pequeno Mandíbula? Dia 24 de julho, às 19 horas, no Teatro Eva Vilma. E o cara que quer comprar, como faz? Cara, ele aponta o celular dele pro QR Code que tá na tela. Exatamente. E como vai ser esse show? Eu vou fazer stand-up e no final eu vou conversar com 3 pessoas da plateia. Porque sempre me cobram isso. Ah, vocês só falam com pessoas que são já conhecidas, influenciadores. Não, a gente vai conversar com vocês que vão ser escolhidos da plateia. Mas agora eu pergunto pra vocês se a pessoa estiver assistindo esse episódio no celular. Ah, e não dá pra apontar por QR Code. Exato. Tem o link, não tem? Tem, já. É isso. É isso Então, aí. obrigado, gente. Valeu. Até mais.